mais um Talks. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu venho convidar Pedra. Minhas batas minhas. Direto, então sim, se eu só estou bem direto. Acho que tem que dizer esse marker ali. Oops. Hello! Boas tardes, como é que está nesse calor abrasador? Ela ali, nenhum ar catacor. Se junto janela, mas. Ali com medo da ventoinha para que influencia áudio. Mori? Ali com medo de abrir ventoinha para que influencia áudio. Ah, yeah. Nossa, calor. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Hoje nós temos conosco um grande artista, fotógrafo, um cozinha visionário também para aquilo que está fazendo, gostaria de trabalho. Seu nome é Cristiano Barbosa. E muito obrigada por todo alguém que está ali, assiste mais um Talks. Como sempre, aquele que não crê da visibilidade para artistas e arte na Cabo Verde. De tudo espécie, de tudo ilhas e de tudo pessoas que é possível, o máximo possível. Okay? E hoje nós temos conosco Cristiano. Então, para quem é que conhece Cristiano Barbosa? Vou poder falar quem é bom na parte artística, na essência artística. Quem que é Cristiano? Bom, coisa que me pode falar. A minha é Cristiano Barbosa, a gente tem 10 anos que começa a fotografia basicamente. Se não tem alguém que começa naquela área ali, basicamente começa como uma paixão, como um hobby. Mas aquela distância de tempo que leva até me tornar profissional foi bem curto. Acaba para ser até uma necessidade, não só de minha parte como de mercado. No início tudo era novo, tudo coisa cativava a mim, então era tanto coisa para fotografar que tipo, tive que começar right away. Certo? Pronto, nesse momento ali, vou poder falar, quer dizer, na verdade, nem que nesse momento ali. Acho que desde o início foi um luta para um equilíbrio entre aquela parte de arte e aquela parte profissional. Sendo que, pronto, como profissional, tem que responder a uma demanda de mercado e nem sempre coisa que o mercado te pede é que diretamente arte, você entende? Mas mim sempre tentar achar um equilíbrio, independentemente de trabalho que se está fazendo. Então, até um exemplo recente que tenho feito, eu trabalho institucional e ultimamente tenho pensado na medida que a fotografia institucional pensado hoje para que essa fotografia hoje até que ponto alguns de que essa fotografia pode ser considerada ou não arte, você entende? E que ela está acontecendo mesmo no momento de fotografa como depois na pós-produção, você entende? Ou seja, ainda procura sempre um lado artístico, independentemente de que tipo de fotografia que você está fazendo. Interessante. É interessante que você aquela para moda a mim de vez em quando. Então, bom, a minha arte é pintura, né? Como pintura, então estudo quadros e às vezes então hoje alguns fotos de eventos, fotos institucionais e às vezes estão quadros renascentistas. Pessoas interagem, é uma maneira que pessoas interagem que muda muito ao longo dos séculos e se representação também não. Então é interessante aquela maneira de fazer fotos institucionais, botar hoje também, mas que pode ser arte e mintacha, uma pessoa completamente certa, como a gente às botou a fotografia de interação entre pessoas, mesmo em eventos.
políticos ou coisas assim, Exatamente. institucionais. É um quadro, é uma humanidade que comunica. Yeah, e é algo que, tipo, nunca te querer para de 20 anos, quer dizer, é uma fotografia, olhar como arte, como naturalmente que na fotografia fotos da capa valoriza mais ao longo dos anos. E gosto de hoje, por exemplo, um político há 30 anos atrás, que a fotografia é uma peça de arte, muito alguém é capaz de ter na parede, etc. Mas na altura que deixava de ser uma fotografia para marcar um momento, uma reportagem, basicamente. Então, a minha pensa sempre no momento que a minha está fazendo, independentemente de o quão busy que aquele momento pode ser, como acredita. A fotografia institucional é desafiador. Tchau vezes é desafiador. Como, principalmente se você está a fazer e você acompanha, por exemplo, uma comitiva grande que tem teu protocolo. A maior parte da organização daquele protocolo é que pensando na quem é que se capta a imagem. Então, o bobo tem que ir a melhor forma de captar a imagem que às vezes sem quebra nenhum desse protocolo e, ao mesmo tempo, pronto, na minha caso, eu vi uma forma mais artística, mas não fugindo de coisa que o cliente quer, basicamente, como é que até deixa de ser uma reportagem, você entende? Pois, e que até deixa de ser um serviço prestado também, né? Exatamente. Mas imagina se você tivesse que coisa de... antes de esquecer, como a minha avó não esquece, obrigada por tudo que está ali. Se nós tiver pergunta, que ali é uma conversa informal, interativo, que é para da Cristiano conhecer ao mundo e para nós estar à vontade para fazer perguntas. Então, ali de baixo, se nós assiste, tem um caixa de perguntas, tem um ponto de interrogação lá, e nós podemos clicar e fazer perguntas para Cristiano ou para nós e nós responde na decorrer da conversa. Ok? Então, nós podemos estar à vontade para participar, gosta bastante, nós estamos ajudando, tio, nós estamos fazendo perguntas, como o público está tendo perguntas que o menino está pensando nele. Exatamente. E hoje a minha está completamente na socorro, nunca sabe, nunca tem nenhum draft, nunca tem nada. Tudo que você está vendo sair da minha boca é completamente genuíno. Nós uma conversa informal, nós ali, pão com show, já dura que está seguindo o trabalho, então eu estou principalmente o trabalho com a Ana Lisboa. Gosto de aquela série que nós fazemos, gosto lembra se foi no ano 2000 ou 2021, que foi tipo um fantasy com efeitos especiais. Sorry, minha gata. Tanto a Ana Lisboa como o Sams não gosta de falar, mas os dois, um em abraço direito e o outro em abraço esquerdo. Como não está fazendo o trabalho junto, não está fazendo. Acho que nós três não está conseguindo desbloquear uma cozinha de aquele lado artístico que não está procura para não fugir daquele lado profissional que nós não está fazendo. Como basicamente tanto mim como esse no está no mercado, nós é profissional na nossa área e não está fazendo show de trabalhos de aquele que o cliente quer, mas nós não temos o nosso projeto pessoal. Então, tipo, para nunca fugir daquela e para nunca perder paixão para aquela área que nós não sabemos, não está procura sempre só tá fazendo nosso projeto pessoal e acredita, nosso projeto pessoal é aquele que tá gera mais engagement, vou poder falar na rede social, é aquele que mais pessoas gostam de hoje. Então não está procura sempre ser ativo naquele lado lá. Como aquele trabalho é mesmo excepcional. Agora tenho uma pergunta para você. Se você tivesse que preocupar com paga, contas, sorry, minha gata solita, só estou querendo na live, mas pronto. Se você tivesse que preocupar com dinheiro, com paga contas, com os clientes, que tipo de trabalho que você gostaria de fazer? Não pensa naquela...
Sim. ainda pensa naquela diariamente, acredita. Toda vez ainda fica a pensar, se ganho um totoloto, se tipo, nunca tem por exemplo, uma maneira passiva de ganhar dinheiro. Que tipo de fotografia que ainda continuava a fazer? Mercado de Cabo Verde é pequenote. E o facto de ser pequenote é obrigando a nós que é profissional de fotografia a fazer basicamente tudo aquilo que o mercado está pedindo na área de fotografia. Mas isso que reclama nós é bom na tudo parte de fotografia que nós não está fazendo. Ainda fazer praticamente todo tipo de fotografia. Mas tem tipo de fotografia que ainda identifica mais qual. Tem tipo de fotografia que gosta mais de fazer e tem tipo de fotografia que tem mais facilidade na entrega de um trabalho de qualidade. Então, a mim, se tivesse que fazer fotografia somente fotografia que me gosta, acho que não está dividido entre 3 tipos de fotografia. Um é retrato, que basicamente é o tipo de fotografia que mais pessoas conhecem para ele. Segundo é casamento, que curiosamente é um tipo de fotografia que é, pelo menos ali na Cabo Verde, a maioria de fotógrafos que muito gosta, mas acho que tinha tipo de fotografia onde quem te entrega melhor trabalho. Para mim, então hoje a fotografia de casamento como uma espécie de storytelling. Por isso quem gosta de fazer fotografia de casamento, que esta chama, por exemplo, cobrir só cerimônia ou só parte de festa, gosta sempre de acompanhar aquele processo, desde o início. Gosta de aquela confusão de cedo pela manhã, noiva tudo fadigada, noivo nem aí, de tarde a dormir, irmã mais fadigada que noivo, que tudo alguém dentro de festa está a pensar ele que está a casa. Tipo, tudo que ela algazarra, aquela quem gosta, aquela quem gosta de salar no meio. E depois, tipo, a hora que conche noivos, conche família de noivos, com o tempo, ao longo do dia, esta acaba para esquecer se instalar. E meu objetivo é precisamente isso. É esquecer instalar e depois, a hora que eu olho essa fotografia, quase sempre esta fica mesmo de boca aberta, precisamente como aquela maior parte daqueles momentos, esse que nem lembrava, mas sabe lá está fotografa, outros nem que se lembrava, mas até acontece de tanto nervosismo de dia, e então casamento é algo que talvez nunca te abriu o modelo. Aquele terceiro curiosamente chega a casa, gosto ali bem de trás de algo que tem a ver com aquele tipo de fotografia, que é fotografia de paisagem, que é algo também que pessoas com de trabalho através de Popcorn Tours, que é uma espécie de grupo, vez esta pensava em alguma agência de viagens ou algo parecido. Mas Popcorn Tours é um grupo de amigos que explora lugares de difícil acesso, não só na Santiago, mas como na Cabo Verde. Durante tudo que esse lugar que nós não visita, vou por falar, maioria lugares que nunca a fazer, nem noção uma existia dentro de Santiago, aproveita para fazer talvez minhas obra de vida. Então, falas obra de vida como que essa fotografia, tudo bem que então hoje aparece, então hoje o quão intemporal é. É fotografias que botou hoje a viaja. E mim, começo a fotografia, apesar de começar a fotografia não era digital, então valoriza a fotografia física. Então, não sei hoje atrás de uma coisa que tem pouco no mercado, que é a oferta de telas e frames para imprimir, para pôr fotografia nele. Para modo é algo que se corre atrás e hoje se tem um mercado para aquilo, para independentemente de conseguir fazer para aquele lado profissional, minta imagina minha casa cheio de quadros de minhas fotografias. Então, nice. Fotografia de landscape é aquele terceiro, talvez, que nunca está largar. Acho que próprio, se
pronto, me sim que me esteve de fotografia, para pôr na mesa, acho que minha vida era viajava, para fotografa diferentes paisagens, diferentes culturas, diferentes casamentos em diferentes países, diferentes retratos e na diferentes sociedades, você entende? Mas pronto, por enquanto não estava atacado ali na Cabo Verde. So, e já costuma fazer, ok, na inglês estou a falar de street photography, acho que na português fotografia de rua, já costuma fazer aquela também? Street photography foi dinhas primeiro não, acho que foi o primeiro tipo de fotografia. Esse ano, se me fazia 10 anos que começa a fotografia. Um sábado eu pensava, há dias ali na reunião, a primeira fotografia que fazia, quando arranjem a primeira máquina semi-profissional. E que a primeira fotografia era fotografias de rua. Na altura, um sábado na América, não te lembra, primeiro dia que saí na rua com máquina, tem um rua de Boston que é com cheiro para a comunidade italiana que tem naquela rua. Acho que cima tem Chinatown, tem diversas comunidades que tem entranha nas cidades na América e tem uma rua na Boston que tudo naquela rua é italiano, basicamente. Tem fotografias que, para mais que me falou, ok, na altura que entrei as fotos, nunca percebeu nada de lado técnico de fotografia, mas acho que em olhar sempre estava lá. E tem fotografias que ainda hoje não hoje a país nunca acredita que aquele foi a minha primeira fotografia. E fotografia naquele que fazia naquela rua tem seu significado para mim, apesar de tecnicamente isso pode ser lá muito grande coisa, mas é um tipo de fotografia que de certeza não está imprimível e pôr na quadro. Então, street photography é um tipo de fotografia que começa com na fotografia, basicamente. Primeiro, para mim, era uma pessoa extremamente introvertida. Não tinha dificuldade em interagir com pessoas, principalmente se tem que pedir algo. Nesse caso, se tem que pedir para fazer as fotos. Então, as primeiras lentes que enraja junto com a máquina eram lentes de longo alcance. Então manteve a certa distância para acompanhar pessoas de maneira que as catolhava a mim, ou que, tipo, talvez acompanhava, não só acompanhava esses lados genuínos, mas também para que tem que interagir com a coisa. Para modo eles podem me perguntar, para uma pessoa fazer foto, e não quer para fazer foto, ou outros, tipo, fazer mais, não quer fazer de outra maneira. Tipo, no início, minha street photography era aquela, era candid, era de longe, era sempre pessoas percebem. Mas, o que acontece é que no momento que me passa a ser profissional, passa a ser uma necessidade em interagir com pessoas. Que faz sentido, por exemplo, me fazer retrato de uma pessoa que está pouco à vontade junto comigo, mim também está pouco à vontade junto com ele, não está com vergonha, não está introvertido, para ele é pior ainda. Nunca consigo ter o melhor dele de forma lá. Então, fotografia também é uma coisa que acaba para ajudar e sair de caixa. Tchau. Nunca está falando me torna uma pessoa extrovertida, mas me torna uma pessoa de fácil comunicação. Está falando com pessoas sem medo, sem receio, e que ela ajuda na minha fotografia, principalmente na fotografia de retrato. Não sei. Mas street é algo que já tem uns anos que nunca faz. Então, confesso, mas que ele é uma coisa que lá do profissional acaba para tomar show de mim. Ainda, se gosta de pessoas pedirem fotografias de rua, não estava a buscar fotografias de 5, 6 anos atrás. Você entende? Como nunca tem feito show. Na altura, então organizava photo walks, então organizava, tipo, então reunia um grupo de fotógrafos, não só profissionais como amadores e amantes de fotografia, não saía na rua para não fazer a fotografia tudo junto. Aquela coisa era interessante para nós. Não te sentia mais seguro, principalmente na minha caso, que nunca queria interagir com pessoas, se nós não sabemos muito, pessoas que ficam com receio de nós, e não nós que ficam com receio de pessoas. Então, era interessante, como não passava nós tudo para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas,
Depois na fim, não vem hoje a fotografias de companheiro, tudo, alguém fica... aquele coisa lá encojava, passa para ele. O segredo de fotografia é exatamente lá que está. Uma vez não tinha medo de sair de casa sem máquina. Hoje em dia, acho que ainda faz questão de sair de casa sem máquina. Como tanto que ainda fotografa, só com o olho, que ainda fala, talvez sem estar com máquina nunca aproveitava aquele momento, talvez. Não sabe ali, tenta tirar foto daquele momento de melhor forma. Não sei. Eu entendo, uau. Ele é mesmo interessante. E muito, muito interessante. Você está fala de fotografia de retrato e a mim você está pensando mesmo dentro de fotografia de retrato tem tanto coisas diferentes, né? Tem que fotografia de retrato, acima aquele que Samos faz de Akala Morag, que é uma coisa mais conceptual, editorial. Depois tem que as outro que é retratos mais cândidos, acima aquele que faz de Marco Rocha. E tem preferência, você prefere que as mais criativos, fantásticos, editoriais ou que as mais candid moments? Momentos de serenidade. Em termos profissionais ou até de projetos pessoais, gosta apanhar-se fotografia tem um conceito. Não te lembra, tipo, deixa eu ver se pessoas ou empresas e te contratam para retratos. E te prefere sempre ou peso da liberdade criativa de criar um conceito à volta, ou então peso bem com um conceito que não pode trabalhar junto com ele. Mas nem sempre que ela te acontece. Então é um trabalho pessoal de tenta motivar a minha cabeça de saber, mas você estava a fazer uma fotografia que talvez é tão interessante se manta queria para ele serve. Se vai ser motivação, nunca está a fazer trabalho se man querer, você entende? Deixa eu ver, por exemplo, não tem feito o seu trabalho com artistas. Uma minha hora que me pensa, artistas não está a falar, músicos nesse caso, não tem estado a fazer fotografia com músicos. A maior parte de que as fotografia com músicos que intensado a fazer fotografias e de estúdio e fotografias que essa taba usa para fins promocionais, flyers, etc. E que lá, em termos conceptuais, é extremamente pobre. Como basicamente, essa taba cria fotografia num fundo uniforme, com diferentes expressões faciais e corporais, mas that's it. Porque tem liberdade para mais que lá. E minha hora que hoje artistas, figura público, então fica imagina grandes fotógrafos que têm fotografias icónicas de figuras públicas, em momentos mais que nunca te imaginava. Por exemplo, tem um fotógrafo com cheiro no mundo de hip hop, acho que é Jonathan, que é esse nome. Ele era era um amigo próximo de DMX, como pronto, DMX já morre, mas aquele fotógrafo foi com cheiro para fotografias fora de série de artistas na situações que nunca te imaginava ele. Não te lembro uma fotografia de Tupac que Tupac provavelmente ou alguém com aquela fotografia que Tupac está dentro de um banheiro e está nu, mas tem um monte de ouro sem riba. Aquela fotografia em si, em termos técnicos, pode capacitar, e tinha tipo um luz bem forte, hard light, talvez um flash direto. Mas o conceito daquela fotografia é fantástico para mim. E me gosta de se um artista quer fazer fotografia comigo, ainda pensa só wild stuff, mas para aquele que, por exemplo, ou seus manager também ou eles mesmos também para fins promocionais, etc. Aquele tipo de fotografia ela talvez que até interessasse, mas é tipo de fotografia que está fica na história. Tudo que esse tipo de fotografia, ela, principalmente para pessoas que é figura público, é fotografias que marcam uma época, que marcam uma geração, não só para aqueles artistas, mas para seus fãs também. Você entende? Então o retrato
retrato profissional é um faca de dois gumes. Nem sempre você faz coisa que bobo quer. Tem que fazer coisa que o cliente quer, mas se você tem uma cozinha de liberdade criativa, acredita, você faz maravilhas. E mim aquela que você procura sempre. Às vezes você tenta pôr um cimentinho lá, não podia fazer algo daquela maneira ali, você entende? Mas pronto, cima, por exemplo, aquela fotografia que eu falei de Marco Rocha, magnífico jornalista Marco Rocha. Principalmente fotógrafos, quem tá interage com ele. Porque só aquela fotografia, está falando, uau, aquela fotografia ali é something else. É diferente de tudo que me tem olhado. Para uma coisa, é uma coisa que até mim, quando começo a fotografia, não tinha aquela mania lá. Tipo, se você está fazendo uma fotografia de retrato, não tem que usar lente de retrato. Uma lente de perto, que está fazendo aquela pessoa mais bonita possível. Nunca você usa um lente, por exemplo, que distorce partes do corpo daquele alguém. Se o rosto ficar mais grande ou alguma coisa. Se você repara aquela fotografia de Marco Rocha, se mostra enorme, diferente. Você entende? E ele ali traz assim, mas é uma posição imponente. Aquela fotografia é dinhas retrato favorito. Vamos fazer há pouco tempo, mas é dinhas retrato favorito. Como, tipo, acho que em cima quem encontra algo novo, de tanto que já fazem retratos com lente para retrato, como lente que fazer é considerar lente para retrato, quando faz aquela exatamente aquela que você está procura. Você entende? Então, às vezes, tinha alguém, por exemplo, olha para aquela fotografia, está assim, está estranho. Tipo, primeiro é que é algo comum. E segundo, tipo, alguém está estranho. Se a moça está assim grande demais, se a cabeça é pequenote lá atrás. Você entende? Mas é isso, aquela que é arte também, você entende? Depende de interpretador. Alguém pode achar magnífico e outros nem tanto, você entende? Espera assim, acho que já me perdi o áudio. Nunca se ouviu. Interrompe para mode. Nossa vizinhança tem two dogs. Você está querendo também. De gana levanta, vai fechar a porta, mano, que eu cresci de lá. Ok, acho que tem que levantar mesmo, vai fechar a porta. Mas as posições. Tem um fotógrafo que gosta de eu. Você está para ouvir? Não só estou ouvindo direito. Cachorro falar no fundo. Caça virtual. Nunca sabe se eu costumo hoje ter uma série que chama Abstract, que é só sobre design. Já costumo hoje? Platão. Exato. De Marco Rocha lembra de o Platão. Você como aqui lembrou de o Platão, como é inspirado nele. Exato. E é minha dor nascer. É Platão all over. Aquela fotografia é Platão all over the place. Entende? Yeah, aquele black and white, aquele white, yes. Yeah. Já agora, não recomendo. Quem que hoje a série documental Abstract, não recomenda, não só para moda de fotografia, mas artistas lá. E botou hoje coisa que começa, talvez até coisas pequenotas, quer dizer, coisas grandes, mas que nunca sabia se começa, por exemplo, cima de sapatilhas de Nike, etc. Ou até rebranding de Instagram, por exemplo. Aquele série é fantástico. Magnífico! Ou mesmo aquele costume design de Black Panther. Aquele design de roupas de Black Panther. Aquele que mais gosta é aquele sobre bioarquitetura, daquele menino de Israel que ensinava, mas aquela foi uma coisa que fica assim. But mind-blowing. Então, uma recomendação ali, Abstract, é uma série, e tem 2 temporadas, acho que tem 8 episódios cada, super curto, cada vez com um artista diferente, e ele é mind-blowing, a série. Então, eu recomendo a todo artistas foi aquela série lá, espetáculo. Que ela e Love, Death and Robots, of course. Claro. Ok, não tem algumas perguntas ali na caixa de perguntas, nunca creio que acumula muito teu, não pode pôr, eu acusei que público
pergunta ali. A mim, nunca foi. Ele pergunta, que essa caixa de pergunta boa só que está hoje, ou não? É só mim, depois não estou foi e o hoje. Eu só estou a pergunta agora, se ele é uma pergunta de Lance, Luísa, um beijinho para boa. Luísa é minha irmã querida, também grande artista. Uma pessoa que está sempre está furtando minhas tintas, manda deixar furta. Desde que só sai um arte é um roubo justificado. Então, a pergunta é, explica o bigode, mas que começa. É uma pergunta que também constantemente. Acho que toda semana deve estar respondendo alguém sobre isso. Resumindo, então, efeitos de pandemia. Ok, agora serão antes de pandemia. Na verdade, não está falando de efeitos de pandemia, como foi durante a pandemia que a paciência acabou de se atrasar. Então começa a brincar com ele. Começa a brincar com ele, deu nisso, né? Gostam de conseguir viver sem ele. A sério. Tem a maioria de alguém que está hoje está falando piada, está falando comédia. Mas hoje em dia, vez de tipo, é que até incomodava a mim, pronto, não dá continuar a fazer ele. Mas hoje em dia, tipo, a mim até imagina a cabeça ele, então, que até importa. Sem falar nessa coisa de sucesso que criançada. Ela é minha irmã, já tem uma resposta, ela sabe. E inspira na Sebastião Barbosa. É um linhas ascendente, minha bisavó. Pronto, está explicado. Que ela também cuida. A metade mas fica bastante temporal. Fica amazing. Até já se falou muito tivesse para quem está introduzir, quem está pôr na minha logotipo. Um bigode, não pode ser. Mas, uma ideia. Um lente bigode. É uma ideia. Nunca sabe. Muito bom. Obrigada pela pergunta, Luísa. Excelente. Não, obrigado. Não tenho certeza, mas tinha alguém está curioso para saber. Ok, próxima pergunta também de This Moon 44, também conhecido como Sandra Fonseca. Que boas referências na Cabo Verde? E fotógrafos ou qualquer artista? Pode falar como pode falar fotógrafos e qualquer artista. Não, acho que referências nunca tem um artista como referência, mas não tem fotógrafos, não tem um fotógrafo como referência. Na verdade, ele para além de fotógrafo, ele é um grande amigo. E, infelizmente, é que se exerce fotografia mais profissionalmente. Pronto, se vida toma outros rumo. Mas ele foi não só uma referência para mim, mas ele foi minha mentor. Ele que introduziu o mercado de fotografia ali na Cabo Verde. Curiosamente, minha primeiro tipo de fotografia profissional que começa foi fotografia de fashion e moda. Talvez por isso que eu continuo a seguir naquele lado de retrato. Seu nome é Tó Gomes, a maioria de alguém já deve conhecer. E tinha um estilo único. Tó Gomes português, exato. De longa data. Exatamente. Um amigo de longa data de meu também. Soja. Ele tem um olhar único. Meu estilo de fotografia é bem parecido com o de Cel, mas é um tipo de fotografia que inspira nesse tipo de trabalho. Principalmente naquele lado de coisas wide.
distorção. Ele era uma pessoa que gostava de fazer fotografia com lentes angular, tipo, show de seus retratos, botou já tipo, pé mais grande que cabeça, ou tipo, eu gostava daquele tipo de retrato lá. Então, a mim, não te confesso, mas no início, é que era um tipo de retrato que eu gostava de fazer, como, pronto, aquele receio de fotografia no início, tu começa a fotografia no início, o retrato tem que ser perfection, entende? Aquele retrato bonito que tudo alguém está hoje, tipo, uau, etc. A mim, tipo, nunca queria explorar aquele lado conceitual de retrato, o receio de pessoas que aceitavam esse tipo de retrato como aquela, entende? E era fascinante para mim, olhava ele cataliga em relação a isso e está a fazer esse tipo de fotografia assim ele gosta. Então, sim, ele é a minha principal referência de fotografia ali na Cabo Verde. Ele é muito bom, muito bom. Tal Gomes, da Espera, se estou as lives, se depois está hoje, um grande beijo, Mori. Ele foi inspirador também para mim, na época que eu estava mais na Praça, mais jovem. Estava sempre lá também. E, pois, então, falando disso, nessa maneira que está foto, se meio crê e sem medo, e que você define o trabalho gosta também, você tenta, falar aquela. Mas como artista, a mim pelo menos que ele é quem é o problema. Às vezes minha autocensura quem é o maior inimigo. Como, por exemplo, quando faço a minha primeira exposição, vamos fazer assim, então só mostra a coisa que entendo. E nunca sei dizer que pessoas estavam a pensar, como ele ainda fazer quadros malucos, então, whatever. E depois eu fico mesmo tipo, espantado com a reação do público, né? Tipo, decide cala a boca de autocensura. A boa, tipo, a boa na casa tem os trabalhos que você tem que fazer, tipo, com clientes. Então já é diferente. Mas que você lida com tá falando é mais simples para quem é que tem que lidar com o mercado ou com o cliente, pronto, se uma bufla, independentemente de coisa que a pessoa está pensando, nós já não temos autocensura também. Mas sendo um profissional, se me falar no início, não está constantemente a tentar achar aquele equilíbrio, você entende? Mas hoje em dia já é uma questão de medo. Na verdade, hoje em dia é uma questão de sabe cozer quem te mostra, quem te mostra e cozer quem te entrega como um produto também para um cliente. Mas aquele que me está fazendo para mim, hoje em dia, credo, que te compara. Não tem autocensura, mas é em questão de estilo. Como, que é a única coisa que se alguém te pergunta, na verdade é uma pergunta que está a fazer praticamente para todos os fotógrafos, qual que é o estilo. Me acredita, mas nunca chega no meu estilo. Nunca tem um estilo próprio. Se alguém pode achar, mantém. Mas a mim acha que ele é uma coisa que leva anos, leva muitos anos para definir o estilo. Até porque mim está constantemente muda tipo de fotografia que mim gosta de fazer. Não só no retrato. Talvez é mais fácil identificar a fotografia, por exemplo, de casamentos, de que outro tipo de fotografia. Como aquela assim, já catafama já fixa um estilo, mas é bem mais claro em toque na fotografias de casamento. Mas no outro tipo de fotografia, assim, me falou, boja, no início é aquela coisa de aquele pocket retrato que todo alguém gosta de hoje, com lente mais longe possível, para o pai, aquele alguém mais bonito possível. Hoje em dia, por exemplo, gosta de uma foto distorcido, que o rosto está parece mais grande que ele é, ou peça diferente de câmera, quase que você está o corpo. Mas amanhã nunca sabe, amanhã pode desenvolver algo completamente diferente do que as duas lá. Então,
pronto, estilo é uma coisa que provavelmente ainda não se chegou longe de definir. E só falou uma coisa, minha opinião pessoal, também anyways, dane-se o estilo, ok? Claro. Nós, seres humanos, nós é complexos, não tem teu, não se falar complexo no sentido de complexidade humana, ok? A minha é comunicação. A Miguel, quem crê conhece quadros, comunica com pessoas. Ele é que estilo. Agora, se você também usa sionismo, instalações, realismo, também estou usando quem crê. E tchau. Mas olha, estilo é nada mais do que tenta pôr num caixa. E depois tenta que tipo, falar, ok, que limites de boa criatividade, como a redução naquele estilo ali. Não, tem razão. É Cristiano Barbosa, como o bobo está fazendo aquele Cristiano Barbosa crê, e ponto final. Agora, não aproveita talvez talvez que esse tipo de plataforma ali que talvez ideal para falar um coisinha sobre aquela parte de estilo, mas naquela área profissional. Nós todos não sabemos, mas hoje em dia a fotografia é aquele que era 20 anos atrás na era analógico. Não para modo hoje fotografia é digital e talvez era analógico, mas para modo de existência de internet e rede social. Então, cima roupa, cima moda, cima outras coisas, tem trends. Tem coisas que é a imagem de nossa geração. Então, na área de fotografia, hoje em dia, se alguém está hoje fotografia na internet, está hoje a fotografia mais do que qualquer outra coisa. Então, pessoas definem coisas que eles queriam fazer. E que ela é uma coisa que intensado tenta julga com ele. Como eu digo, gosto de um cliente que chega na minha, só está fazendo, e quer fazer uma fotografia de aniversário. Nós não temos páginas completamente diferentes. Não é diretamente para modo de estilo. Apesar de, tipo, para que ela me tenha essa preferência, mas para modo de ele só procura seguir uma tendência e me tem coisas que me gosta de fazer, literalmente. Então, tipo, mas ao mesmo tempo ele é cliente, ele só te paga, mas a mim tem que hoje um equilíbrio assim. Para mim não querer pessoas para contratar para trabalho que me fazer e não para fazer algo que ele é hoje na internet. Você te entende? Exato. Mesmo sabendo, mas ele só te paga. A mim querer pessoa para contratar para meu estilo de fotografia. E não para modo de... mim só te pagam, querer fazer exatamente aquilo que é na internet. Pode coincidir que o trabalho de internet, como assim, nós minta hoje centenas de fotografias diariamente. Nunca te cria roda já foi inventado. Para mais que tenha criatividade, mas a criatividade é inspirada em algo que já hoje, algum dia, mesmo na minha inconsciente. Então, de certa forma, te influencia no meu trabalho, final. Então, claro que é normal boacha fotografias na internet que me identifica com ele que não pode fazer algo inspirado nele. Mas aí é que está. Yes. Tem um linha, tem um thin line que nunca te ultrapassa. Tinha alguém, a hora que está entre amigos, não está fala mais abertamente sobre que as coisas ali. E até não gosta, não fala assim, pronto, já vem com aquela coisa de balão, com bolo. É capaz de tá fazer. É capaz de você pode fazer algo interessante com isso. Você pode fazer algo interessante com isso. Mas, mim pessoalmente, alguém está fazendo, eu quero fazer um retrato. A mim está fazer um retrato para a vida. É um retrato que bobo você também olha para aquele retrato. Que te importa, como aquela pessoa que faz foto, você pode lembrar naquela foto é o dia que você fazer. Mas quem que você está hoje é uma fotografia que você também marca uma época, você também marca uma vida. É que a mim se tem nada.
é que tem bolo, é que tem balão, pode ser só bola sentado, tá de ouvir para a câmera, mas de ouvir para a câmera profundamente, tipo, cima que é a fotografia, cima que você tá, aquele tipo de retrato lá que tá marca uma época, uma quinta flor, tipo, deixa eu ver a hora que quinta fazer pessoas, que esse tipo de foto lá, então fica atento e das situações que se pensa, ou coisas que se pensa, ou e sentimentos que se sente, para não é assim que conseguir trazer aquele retrato que me está à procura, você entende? Mas deixa eu ver se aquela que está bem com a mente, essas crianças balão, esses bolos, então é complicado, acho um equilíbrio assim, você entende? Yeah, entende perfeitamente. Olha, a mim também está a fazer alguns serviços, tipo, está a fazer retratos também, pintados. E a mim, normalmente, a primeira coisa que ainda pergunta para o cliente é: você familiarizar com o trabalho? Para uma área de tive experiência horrorosos, né? Que me fazem retrato, que meu estilo, e o cliente fica assim, cara, que ela quem queria. E a minha fala, diga de página. Uma pessoa que cria um tipo de retrato que é de um outro artista, não é meu. E aí pensa, mas nós não está fazendo igual. Nem igual. Exatamente mas, isso. Exatamente. Encontra aquele equilíbrio. E já, acho que... E posso não falar fora de equilíbrio, para ter umas ideias. Ok, no bem continua com as perguntas. Como a de nunca acreditamente toma teu de tempo. Sabe, é cantora, está? Conversa só, sabe? Ainda tem bala, ainda está xinte, você. Me também, mas só que não creio tanto apoio uma quinta-feira. Um timestamp. É sempre bom para ter um equilíbrio. Então, eu tenho uma pergunta ali de nosso amazing artista Sai. Responsabilidade. Um total também, chamada acho que foi muito bem, mas tem que chamar pessoalmente para falar. Mori que você trabalha com composição de fotos na cabeça. Excelente pergunta. Composição é coisa que todo artista visual sempre tem na cabeça. Até depende de conceito que não se siga. Acho que é mais fácil falar de projetos pessoal, como eu acho que projetos pessoal e pessoal não está falando, não só de meu, mas também de Samos com a Ana, por exemplo. A hora que não te define um conceito no projeto, cheio de composição da parte de lá, você entende? Pode ter uns pequenos drafts, não pensa se é algo que está faz mais sentido o corpo inteiro, se é algo que está faz mais sentido só o busto, você entende? Depende de conceito. Te dou um exemplo de uma fotografia, por acaso, uma amiga de meu, partilha lá de Asli. É um tipo de retrato que não já outro piece of art. Estou já só como retrato. Talvez, acho que a maioria de alguém se vai na minha página, estou já ler uma das fotografia que tem pinned na top. E minha amiga Érica, careca. aquele tipo de fotografia lá, por exemplo, aquele fundo azul e tons de lilás, etc. Que é um tipo de retrato, por exemplo, pronto, não tem vários que não fazem naquele momento. Tem que, apesar de, tipo, lá na página são alguns desses. Mas tem um desses que, por exemplo, não está hoje um retrato sem olho. Provavelmente acho que é a única foto que tem língua para fora. Não estou já na outras coisas, não estou já numa tela na parede, mas simplesmente só boca com língua para fora, sem olho, tipo cortado, assim, você entende? Aquele tipo de fotografia.
Pode? Sabe mesmo que eu não fazia aquela pontícia, não? É claro. Claro. É um retrato que me inspira num modelo na altura show famoso. Quer dizer, o retrato foi inspirado no modelo e no fotógrafo que fazia. Modelo provavelmente quem é uma cozinha mais grande deve conhecer, ele fazia sucesso nos anos 80 e inícios dos anos 90, Grace Jones. E tinha... Nossa, e tinha sinceramente, é que eu sou famosa. Hoje em dia não, é fácil achar alguém que conhece. Grace tinha traços, e tinha traços fortes. E tem uma fotografia dele que qualquer alguém que olha para aquela foto de Erika para conseguir olhar aquela fotografia, não é? E aquela fotografia é que inspira nele. Então, tipo, Fala. Não, só está falando. É um tipo de fotografia que tem diferentes composições dele. Não apanha pequenas partes de aquela fotografia. Tudo está um piece of art amazing. Você entende? Então, exatamente. Então, se me falar, depende de composição, depende de conceito de aquela fotografia. Mas se você está a fazer, por exemplo, um trabalho para um cliente, uma fotografia de estúdio, etc., o coisa acontece organicamente. Gosta de improvisar também. Tem coisas que acontecem na uma sessão que tem a ver tudo com o que está acontecendo aquele dia, com a energia daquele alguém, com a sua personalidade. Na hora não conseguir algo que nunca conseguiva se não falar, ok, antes de não fazer, não falar, ok, não sabe fazer algo do tipo. Tchau daquele produto final que estava a sair igual para modo de tchau vezes nunca consegue alguém, nunca sabe como que está comporta frente de câmera, comporta-se a falar, nunca sabe como que essa expressão corporal, expressão facial, o com a vontade essa com foto. Às vezes até aquele timidez traz algo completamente diferente. Você entende? Que minha primeira fotografia não sessão e minha última fotografia quase sempre esta passa para triagem final e não seleciona sempre aquela primeira fotografia. É curioso, a primeira fotografia quase sempre não se escolhe. Não por opção, mas simplesmente como aquela primeira fotografia, aquele momento mais genuíno de aquele alguém. Mesmo que for, nunca sai direito naquele momento lá, ou ainda são uma cozinha tímida frente de câmera. E minha segredo é uma cozinha, no início, não está experimenta a luz. Não experimenta a luz que você usa. É que, de propósito, alguém pode achar, tipo, você está fingindo, você experimenta a luz, você está foto. Tudo doce. É que para você não está fingindo, não tem que jogar qualquer melhor luz. Mas durante aquela experiência de luz, é aquele momento que aquele alguém está mais descontraído. Tipo, o caminho se fadiga. Aquela fotografia ali, provavelmente nunca se deve escolher. É só para não ouvir muito luz a pensar. Você entende? Mas quase sempre é fotografia que não se escolhe. Como é aquele momento que está mais natural. E, normalmente, aquela última fotografia também é aquela fotografia que já está a ser auge de à vontade na sessão. E quase sempre também um satabaco escolhe aquela última fotografia, pô, é naquela hora que, ponto, já está mais à vontade, é que tem vergonha mais, você entende? Então, pronto, minha conceito e minha parte de composição tá gira um cozinho à volta de tudo que você falou, sabe? Ok. Agora, pegando naquela composição ali, e para modo de eu também gosto de referências. Tem um fotógrafo que sempre gostou de seu trabalho, mas mais para modo que lado fantasioso, que é Annie Leibovitz. O conhecido. Sim, Annie é Rolls Royce de fotógrafos. Então, tipo, quando sai pergunta sobre composição, a mim pensa na composição mais ampla, tipo, na maneira que Annie Leibovitz está fazendo essa composição.
talvez elucida o pessoal que está hoje um cozinha mais sobre isso. Annie, tipo, a hora que eu falo Rolls Royce, tinha alguém que podia falar, não, podia falar Lamborghini ou Ferrari. Mas tem uma razão específica para marcar para Rolls Royce. Não para Modi é mais caro ou mais barato, mas simplesmente para Modi é uma marca icônico. E Annie chega um ponto de celebridade, para nem que está de fotografia, de fotógrafo. E chega um ponto de celebridade que ele é uma referência tão grande na fotografia que gosta de poder falar, tal fotógrafo fazia foto de Kanye West, de Michael Jackson, e hoje não se falou Michael Jackson. Mas Annie Leibovitz fazia conceito para uma fotografia de Rainha de Inglaterra. Ele fazia um conceito para fotografia de cast de Game of Thrones. Aí ele, auge dos auges. Yes! Aí ele também... E aí ele pode falar... Mas, tipo, a hora que você estuda a composição, uma coisa que está muito importante no deixa claro ali sempre, é que tem teu arte que está bem com o companheiro. Tipo, a boa é fotógrafo, a mim que é pintora, minha família é artista visual. Nós dois nós é artista visual, como nós dois trabalhamos com aquele que hoje está hoje. E a hora que não está trabalhando com aquele que hoje está hoje, não tem que pensar na composição, principalmente se não está fazendo um retrato. E a mim também eu não gosto de fazer retratos. E Annie Leibovitz é uma pessoa que não fica só pensando na única pessoa que as criatividade. Naquele cenário que as composições nunca está fazendo. Na comunidade de fotografia, e tem, naturalmente, tudo alguém aqui chega a uma dimensão, você acaba para ter dois lados de fans, digamos assim. Nunca está falando que esse outro lado mesmo é hater, mas está tenta achar algo de aponta. É uma questão de qualidade. Tem muito fotógrafo que não acha fotografias que está fazendo de uma qualidade superior a Annie. Mas é uma questão de qualidade. Annie está numa dimensão que, tipo, deixa eu ver se trabalho que está fazendo. Pessoas estão fazendo questão de manter seu nome lá. It's Annie Leibovitz, você entende? Mas ele tem uma grande equipa para trás, está trabalhando tudo isso. Ele já atinge um nome que gosta de que pode entregar trabalho que é naquela linha de qualidade. Mas ele tem uma grande equipa para trás. Não sei se você repara, de certeza que você repara, não estou voltando atrás a série Abstract, naquele episódio de Platão. Não sei se você repara na estúdio de Platão, e tem uma equipa grande que está fazendo esse trabalho de pós-produção lá. Você entende? É pessoas que têm esse estilo, que está trabalhando talvez há muitos anos, e tipo, já sabe o que é que é. Ele também está chinta com aquela personalidade, que alguém pode falar assim, não, ele é bem só daquele clique. Ele, nada mais é que essa fazer. Bem, põe aquele uma umbrella se riba com seu hard light, se me gosta, e fala com aquela pessoa, que para mim é aquela parte mais importante de trabalho de Platão. Aquela interação com pessoas. Imagina, ele é um fotógrafo que está vir assim, é Obama que está à frente. Acho que é o único fotógrafo que tem uma fotografia portrait de Obama com Putin. É tipo, você está chinta com pessoas de um poder imensurável. Você fala coisas de uma maneira tão aberta e você consegue desbloquear-se, basicamente. E de lá retrato que também fica para sempre. É que a primeira vez quer dizer, é que mais que um vez que Platão se fotografia bem, por exemplo, para a capa de revista Time. Você entende? Então, deixa eu ver se alguém está me aquilo um clique. A maior parte de trabalho se a equipa já vai fazer, mas mora que chega lá. Não sei se você lembra aquela história que conta de início de quando começa a fotografia,
que nunca se lembra, acho que era o ator Anthony Hopkins que mandou. E ele, tipo, era muito conhecido, mas ele tinha alguns connections, e através daquele connection, eles conseguem pôr Anthony Hopkins dentro do seu estúdio. E até lembro aquele dia, para quem que conhece Platão, nós podemos ver nessa página, de certeza que nós está aquela história lá com o Anthony Hopkins. E acho que na altura tinha alguma polêmica à volta de Anthony Hopkins na televisão. Essa por Anthony Hopkins se frente lá para fotografa, e ele um rapazinho de 20 e poucos anos. Você entende? Percurso de um fotógrafo tem disso, você entende? Por isso que cada pessoa que passa frente à câmera não quer para aquele momento ser icônico, como você sabe dia de amanhã o quão grande aquele momento pode ser, que também para além daquele retrato, você entende? Exato, excelente. É verdade. Obrigada por pergunta, Sai. Obrigada por resposta. Obrigada a todo alguém que está ali. E também falei, se senhores têm alguma pergunta, comentário. Hoje uma pergunta no comentário. Nos deixa na caixa de perguntas, que é mais fácil. Para mais assim, os põe nos comentários, tabata passa e tapera. Então, nós põe na caixa. Hoje é uma pergunta só. No comentário? Sim, no comentário. É de um grande amigo de meu, Walter, que também é um grande artista, provavelmente o Conchelo. Walter é fazer uma pergunta pertinente. Qualquer pessoa que sempre queria fotografa. E, tipo, desde que hoje se pergunta, por isso que não na volta para bater uma pergunta ali. Fica na back of my mind. A mim, nunca tem um dream model. Acho que não tem um fascínio para figuras públicas, independentemente de cesárea. Para uma quinta flaquela. Não tem um projeto que já começa. E que já começa, na verdade, já tem mais que ano que começa. Mas não chama de projeto de vida. É um projeto que está gira à volta de retrato. E meu objetivo naquele projeto é fazer retratos icônicos de quem que não pode fazer a sociedade que considera figura pública, independentemente de ser área, pode ser presidente da República ou tranca-folha, ou que até importa, você entende? Pessoas que têm algum tipo de influência na sociedade. Para mim, a quinta flaquela, e coisa que tem a ver com a pergunta de Walter, minhas dream models é que ela, para mim, seja importância ou não, ou falta dele, na nossa geração. Para mim, sabe, mas vocês influência. Que essa fotografia hoje pode ser até passageiro. Não pode fazer aquela fotografia e hoje publica aquela fotografia. Amanhã, tipo, pessoas podem adorar aquela fotografia, podem achar fixe, podem achar fatela, etc. Amanhã, pessoas já esquecem dele, mas aquela pessoa continua a ter algum tipo de influência na sociedade. De 20 anos, esta continua a lembrar daquela pessoa. De 30, 40, aquela pessoa tem um marco numa geração. Você entende? E aquela fotografia, bem fica lá para sempre. Em cima, tudo fotografias de figuras públicas que não conhecem lá fora. Você entende? Gosta de se procura qualquer pessoa que teve algum marco nessa geração, tem uma fotografia icônica dela. E meu objetivo é que ela quem é as dream persons para fotografar, quem está querendo marcar aquele momento na história. Como hoje aquela fotografia pode ter nenhuma importância, mas com o tempo ela começa a ganhar, com o tempo ela começa a ser algo icônico.
Por isso que quem está falando uma show, principalmente a hora que artistas musicais não querem fazer algo diferente, something wild. Hoje em dia não é hora que alguém está fazendo fotografia todo dia, independentemente se é fotografia profissional ou como móvel, está fazendo fotografia todo dia. Então, para uma foto ser marcante, tem que ser something else. E tem que ser algo mesmo icônico, você entende? Então, por isso, não procura sempre fazer um retrato explosivo, digamos assim. Tem até um projeto que Jandura está pensando nele, tem uma espécie de draft, basicamente, se é que pode chamar assim, e que tem mood boards, tem referências, tem um target audience, tem é uma coisa que você pensa não só na fotografia em si, mas você pensa na história de que as pessoas, na algo interessante que eles podem ter para contar no dia que fazer esse retrato. Não quer ter áudio disso, você entende? Não quer para aquele áudio ser público, não quer para alguém ouvir aquele áudio, para ouvir a voz daquela pessoa, junto com aquela fotografia, você entende? Então, tipo, minha dream model é eu muito. Eu muito. Ele é um projeto que... Olha, fica sem palavras, o Tati muitas vezes é espetacular. É never ending. É um projeto que ainda continua a fazer até nunca consigo tirar foto, mas... primeiro, tem uma pessoa que é pioneiro na minha projeto. Primeiro, alguém que me faz ele. Não aproveita ele, que nos está a fazer um retrato promocional para ser álbum. É artista Richa Curcha, não sei se senhores conhecem. Richa, durante aquele retrato, não tem quase 3 horas a falar. Nice. E tipo, é tanto coisa que não fala aquele dia, que talvez só vai ser difícil naquele áudio tra momentos, tem momentos lá, você entende? Desde que me fazer, nunca faz segunda pessoa ainda. Nunca faz segunda pessoa ainda, simplesmente para é como coisa que também está chegando a fazer, você entende? É algo que tem que ser um momento certo, você entende? Um momento que aquele alguém não se dedica para aquele momento lá, você entende? Como é algo que você também marca um momento para sempre, isso é. Então tem que ser special, tem que ser algo marcante, isso é. Vamos ver quando que a segunda pessoa está saindo. Provavelmente deve também fazer um mês para ano, não está espera, mas não conseguir fazer vários. Acho que é melhor eu fazer um cronograma para aquilo lá. Não, exatamente, como você falou, aquele prazo que impõe, é que tem prazo, então como é que tem prazo? Não, amanhã não está fazendo, depois não está fazendo. Você entende? Mas esse é o programa porque põe prazos. Acaba por ficar para trás depois. Mas aquele acabou de ter prazo. Aquele infelizmente acabou de ter prazo. E tem que ser ongoing. Quem sabe não tá bem passa bastão para alguém. Ok. I mean, tipo, you know what? You got this. Quero aproveitar para agradecer por alguém com seus comentários também. Não só eu tinha comentários warming. Te agradeço por alguém que se ali está hoje a live e te deixa essas mensagens para mim. Foi direto como ainda não tem as perguntas, ainda não está nem na metade de perguntas que saiu na caixa de perguntas. Então pode mandar bem. Ainda bem que encostou hoje. Tem um bocado de perguntas ali, tipo, já passa de 10 e no fone só acho que 3. Então... Mais uma pergunta de Sai. Que é top 5 de técnica que te define um fotógrafo. Top 5 de técnica que te define um fotógrafo.
Que ele é uma pergunta que é para fazer a mim nos 2 primeiros anos de fotografia. Gosto de entrar numa resposta que talvez para mim que tem técnicas que te definem o fotógrafo. Fotógrafo, deixa eu ver se, hoje em dia, conheço pessoas que, por exemplo, esse que fotógrafo de profissão, nunca sabia nem se está mais fotógrafo amador, como talvez nem sequer te identifica essas cabeças como que ela. Simplesmente eles gostam de fazer fotografia, só fazer fotografia de momentos de seus vídeos. Conheço por si só, aquele trabalho que eles estão fazendo em termos de qualidade, aponta para umas fotógrafos. Mas aí é que está. A qualidade depende de quem é que está hoje. Tem alguém que pode olhar uma foto, achar amazing, nunca achar muito especial e vice-versa. Mas encontro artistas visuais fantásticos que até exercem ela profissionalmente ou tipo, simplesmente como um hobby. E esse que usa, a maioria desses que tem um tipo de estudos fotográficos. Nunca esse que pesquisa o que é composição, o que é. Você entende? Simplesmente esse que fotografa o que está hoje e está sair coisas amazing de lá. Você entende? Então, talvez no início, quem começa a fotografia, alguém está a fazer para mim aquela pergunta lá, não tinha na ponta de língua para mim, sabe, está consumir, mais que fotografa, está a consumir tudo o que é relacionado com fotografia, tudo o que é técnicas, regras, etc, etc, etc. Hoje nunca está liga a nada disso. E diretamente, como indiretamente, meu percurso está por liga, minha subconsciente está por posiciona minha subject a certos pontos que tudo tem a ver com o que quem consome e te gosta, entende? Mas é com coisa que também está fácil, para ser fotógrafo tem que dominar aquele. Claro que sim, se está fazendo um workshop de fotografia, não mostra pessoas tudo aquele dos lados lá. Mas nunca deixa de mostrar aquele lado de, por exemplo, minha situação atual e mo que foi 10 anos atrás, coisa que não achava na altura e coisa que não acha agora, você entende? Yes, gostaria de que ele sai. Com regras para poder regras. Com regra para poder quebrar regras. Exatamente. Exato, muito bom. E que ela acha para nós também que tá pinta é assim mesmo. Se para mais que botar fazer tipo anatomia distorcido na pintura, tem que conhecer regras de anatomia de corpo humano para você saber fazer distorção melhor. Claro. Exato. Então, não vai para a próxima pergunta, que é um bocado. Imagina. E quando ele diz muito, que falou, tem algum money shot que marcou algum tipo de money shot? Tem vários. A mim, acho que money shot, na tudo trabalho que está fazendo, mesmo trabalho institucional, a mim, talvez, às vezes, quem está fala de trabalho institucional, alguém deve pensar que ela deve ser o pior tipo de trabalho que pode ter. Mas longe disso, é que é isso. Então, não gosto de usar aquele exemplo lá como aquele trabalho que mais se distancia de arte, digamos assim. Então, tipo, não gosto de usar aquele exemplo como aquela. Até na trabalhos institucionais não tem as money shot. E minhas money shot não identificas na hora. Não gosto a hora que não conseguem as money shot no casamento. Que tem preço. Ela é daqueles momentos mais sabe durante qualquer trabalho que você está fazendo, é a hora que não conseguem as money shot. Então, e a maioria das minhas money shot no casamento, naturalmente, acontece antes do casamento, durante aquela preparação, etc. Também logo em mente o último casamento que me faz uma fotografia e nem que pega nele, pode, mas não identifica que esse momento lá na hora. Noiva se riba de cama, de pé, e
vestir tudo, e tinha um vestido tipo de aqueles longo próprio, o cauda ba estrada, você entende? Então, já sabia, a hora que noiva já viste, etc., depois que sabiam topar aqueles detalhes. Então, se a irmã sabe tapou ele sapato na pé. Então, eu tenho um filho pequeno, minhas manichotes de casamento, quase tudo tem envolve criança também. Então, se a filha mais pequenote estava na pé de se irmã, tipo, se a irmã está tenta e pôr o sapato, se a filha já cama a cabeça também baixo de vestido, você está para cima que você está com o sapato também. Se a filha deve ter 2, 3 anos, no máximo. Aquela hora que naquele momento, não sabe com a câmera na mão, that's it. I got it. Yes. Aquele momento lá foi fantástico. Então, minhas money shots é constante. Mas, claro, não tem fotografias que independentemente de ano, como é uma coisa, ao longo dos anos, você começa a voltar para trás, você olha as fotografias e fala, poxa, não está a fazer bem melhor hoje em dia. É muito a grande coisa. Mas a mim tem fotografias que acho que tem a ver também com onde quem estava no momento, que até hoje, por exemplo, se alguém pedir um portfólio de landscape, ainda tem fotografias lá de 2015 e 2014, de certeza. E imagina que ela já estava só 3 anos, talvez, na fotografia. O retrato, não tem sempre essa fotografia, por exemplo, que ele de Érica também logo em mente, você entende? Não tem as money shot bem identificadas, na cabeça própria, nem que no computador. Então, fotografias que a usa sempre põe esse portfólio, fotografias que a pensa se está bem fazer prints e quadros grandes, telas, etc. E fotografias que também logo na cabeça. Então, fotografia que me faz na única tour que me faz com o meu grupo, na Ribeira da Prata, é um lugar que não estava bateu. Acho que é a primeira vez que me veio que leva uns equipamentos que gasta um bom dinheiro nele, que era estritamente para fotografia de landscape. Deve ter usado ele no máximo 5 vezes, só para ter uma noção. Landscape é um tipo de fotografia que gosta de show. Gasta um bom dinheiro num equipamento que quase nunca usa. Então tem uma fotografia lá, um grupo de fotografias que me fazem lá que todo dia passa para o corredor da minha casa, não imagina aquela fotografia lá na parede. Claro que não sabe fazer. Um dia não sabe fazer, mas tem fotografias que você identifica logo. Esse é que pouco, não está falando. Minhas manichatas é que pouco. Para montar procura minhas manichatas constantemente nas minhas trabalhos. Nice. E para quem é que quer saber o que é money shot? Uma puta define money shot. Money shot como é capaz de... Tipo, como fotógrafo, não está falando. Money shot é aquela fotografia que, a hora que você independentemente de coisa que você está fazendo, é aquela fotografia que lembra para moda que você é fotógrafo. Aquela fotografia que está tropa de chão, aquela acontece até com qualquer alguém que só está fazendo foto. Que um dia, por exemplo, eu um pôr do sol bonito lá, aquela foto ali gosta de espetáculo. E também lá, tipo, ninguém chega a casa para mostrar para alguém aquela foto. Entende? Aquela que é o money shot. O money shot é aquela fotografia que está trouxe respiração. A hora que eu vou fazer. Entende? Ok. Já sei, então. Muito bom. Thank you para a pergunta, Sandro. Não vai para a próxima pergunta. Que é também de Jani Neves. Jani Neves. É Janira. Você dá para... Mas que você lida com pessoas que estão querendo pressa no trabalho. Nice question. Boa pergunta. Aquela coisa lá tem a ver com personalidade de pessoas. Claro que tem situações que
buta chat, naturalmente. A mim, minha personalidade está deixando nunca perder minha paciência. E que ela te ajuda como profissional também. Independentemente de o quão desrespeitoso, se alguém que tem noção disso, de quão desrespeitoso é alguém se está pôr preço no trabalho. Mas, independentemente de quão desrespeitoso a pessoa ser, acho que ele é uma coisa que merda de minha mãe. A mim não está daquele outro lado para poder bafatar, literalmente. Como que vale a pena. E a mim, tipo, não pode usar um exemplo que ele aconteceu há uns 4, 5 anos atrás. Tem uma pessoa que está na França e manda mensagem e fala me quer fazer me quer para fazer uma sessão de foto de um familiar de seu com seu filho, etc. Ponto, siga tudo que as guidelines que tem costume de seguir para marcar uma sessão, etc. Então, na altura que infla minhas valores e fica fazer, acho que é de cima que ofendeu de alguma forma. Como de maneira que iria. Foi artista, foi preso na arte. Falou assim, deve ser goza com a roça. Nós pensa para morar na Cabo Verde, mas nós não fora, nunca tem noção de valor de trabalho. A minha primo, tudo tem máquina. E a mim, acho que, tipo, no momento que flanquei coisa lá, que, ok, ficha cair para mim, no início, porque a primeira frase que flan assim, menina ali, sinceramente, a mim já começava a falar assim, what the hell? Mas no momento que flan aquela coisa, minhas primos têm máquina para fazer foto também. Claro que a resposta que logo bem à tona foi, os primos. Claro que ainda falou que lá. Mas é que logo na cabeça que ele aqui dentro. Então, why que você vai os primos fazer foto com essa tem cabeça? Mas não, coisa que ele falou, olha. A mim, infelizmente, que valor tinha trabalho. Coisa que pode fazer, recomendou alguns fotógrafos que estão fazendo e trabalham a valores mais baixos. Ali na praia tem mercado, todo tipo de mercado, entende? A mim, se por minha resposta foi tão calma que a menina chata mas show. Me falou, infelizmente, nunca pode ajudar, já deixou ali indicação de alguns fotógrafos que podem fazer ele mais barato, e nunca vou deixar ela tapar. Como, sinceramente, é uma coisa que é cultural também, você entende? E cabo-verdiano tem aquela tendência lá. Por isso que, tipo, está acontecendo coisas tão simples. A mim, se entra táxi, nunca pergunta ao taxista quanto que está fazendo, ele para chara. A hora que a gente chega lá, se falam 200 é 200. Não pode te questionar, não pode te falar. Não tem que se pagar 150 ali. Mas nunca pergunta na hora que entra. Então, nunca tem que discutir preço. Nunca tem que discutir preço. É valor. O que é que pode fazer? Se antes entra táxi, não fala, depois não reclama, que é outra coisa. Você entende? Mas é uma coisa que me passa um tempo para ti que consiga definir os valores de nosso trabalho. Como, na verdade, o mercado que tem um valor fixo. Eu posso falar, meus valores que começo a pôr no meu trabalho é valores que acham vale para o trabalho que me entrega e para o mercado que me está inserido. E valores que me pratica acaba por influenciar, de certa forma, valores também que está praticado no mercado. A minha primeiro casamento que me faz, tirando aquele que me faz de graça, mas eu estou falando, meu primeiro casamento que me faz como profissional. Não estou falando profissional, porque na altura não está pagado para o trabalho que não faz, então a partir daquele momento não passa a ser profissional de fotografia. Me pagado 2.500 para aquele casamento. Cobri o casamento inteiro, entende? Aquele casamento foi especial para mim, foi o primeiro que trabalha para ele. Mas hoje, então, olha para trás, se crê que até importa se foi 9 anos atrás, aquele valor lá, que faz sentido, você entende?
qualquer alguém que está fazendo qualquer tipo de trabalho naquele terra ali, que um dia inteiro que pode receber dos contos de 500, você entende? Infelizmente, pronto, é mercado que nós não sabemos, no fundo, na fim, nós que acaba por definir nós o valor do nosso trabalho e cabe a clientes que quer ou não paga para aquele serviço. E mim, não está falando, que tem um cliente que chega na mim, pede qualquer tipo de trabalho, que acha minha trabalho caro, que nunca está mostra disponível para apresentar alternativas. Tipo, o mercado muita gostava para o mercado tinha um preço regulado, mas que ela que acontece nem trabalhos que o pode te exige que ela imagina na trabalho de freelancers, você entende? Mas nunca te cansa não te recomenda alguém e outros fotógrafos, outros range de preço, você entende? Infelizmente minha valor é minha valor, você entende? Tipo, deixa eu ver se a hora que pessoas fica com algum pé atrás em relação a minhas valores, não te explica um cozinha e minha workflow, que é meu trabalho, o que eu faço durante aquele dia, não te mostrar o meu produto final, não te mostrar o que me entrega, e na fim te fala, loja, para tudo aquele trabalho ali, aquele valor que está justo para ele, é aquele, você entende? E não tem que pensar no equipamento, na possibilidade de equipamento estraga e ter dinheiro para comprar novo equipamento. No início, é um ponto que eu gostava de bater nele. O tempo não para de fazer isso. Como a fotografia, apesar de não ser uma geração onde equipamentos fotográficos é de muito mais fácil acesso que um vez. Mas equipamentos fotográficos, vive de fotografia, é extremamente caro. Para o Bobo pode adquirir equipamento que pode adquirir, dependendo de dificuldades que o Bobo tem para adquirir isso, mas com o tempo que esse equipamento te torna obsoleto. Ou você vira assim um convidado já dando boa lente, já cai, já estraga. Quem que você pagou para aquele lente? Tipo, é várias coisas que acontecem. Não está falando, por exemplo, um vez não está fazendo a cobertura de final de ano. Não está a fazer um fim de ano na água. Não só está a preparar equipamento, tudo coisa só faltar 2 horas para bem. Então, no momento que está a preparar equipamento, bem mete cartão na linhas máquinas, cartão que você entra. O que faz? Em vez de entrar cartão, calcula mais fundo. Se mancar mais fundo, enchinte, mas já fazer as neiras, você entende? E cartão acaba para quebrar pin de lá de dentro, pin de leitura de cartão de lá de dentro. O que acontece? Que a câmera fica inútil naquele exato momento. Há 2 horas de trabalho que não tinha para fazer. Naturalmente, não tem uma outra câmera, para não estar fazendo esse trabalho sempre com 2 câmeras. Mas fica só com câmera, não podia trabalhar com câmera. Não tive que chamar um amigo meu que acaba para emprestar essa câmera, mas aquele coisa doença naquela hora. E depois, não tive que mandar aquele equipamento para Portugal e tive que parte interna de câmera, mas aquela parte de cartão era acoplado com aquele que nós não está falando motor de câmera. Então eu tive que trocar interior, mas tive que pagar 400 e tal euros para manter. Era quase metade do valor de câmera. Depois para esperar que tudo está pronto para bem, enquanto tudo aquele tempo não está sem câmera, tudo coisa. E pequenas coisas que acontecem que pessoas que têm noção. Imagina, ainda bem que foi em dezembro, que é considerado a época alta para qualquer fotógrafo, mas dinheiro que ganha bem naquela, você entende, para comprar máquina, para aguentar sem ele durante 3 meses, você entende? E, deixa eu ver pessoas que têm aquela noção, mas me para, tipo, a mim fica a perder sentido para mim, mesmo falar cliente, não está gasta tanto com equipamento, que não é problema, você entende?
A mim, se é fotógrafo, que ele é minha responsabilidade. Não tem que ter equipamento em condições, não tem que se preparar para fazer o trabalho. Que é que tem importa. Agora, o valor do meu trabalho é aquele que nem acha mandar vir cobra para o trabalho. Você entende? Agora, cada pessoa sabe se é que se quer pagar ou não. Você entende? Yeah. Agora, lida com o cliente é que é fácil, na qualquer área. Principalmente na qualquer. Ainda mais numa área que pessoas têm tendência a pensar meio hobby em vez de profissão. É só um clique. Então, yeah. Exato. Excelente pergunta. Não vou para a próxima pergunta. Se você tem qualquer pergunta, por favor, nos fazer na coisa. Já não é que a próxima pergunta ali já arma. Não sabem tenta ser mais célere na responder as perguntas, pô. Cada pergunta não se tastica. Minta fala, tchau. Então, se não, já não é uma pergunta para responder. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Por favor, nós tenta fazer perguntas na caixa de perguntas para facilitar. Ou assim, nós fazer na comentário perguntas e comentários se bata subir perguntas que desaparecem. Então, nós fazemos na caixa de perguntas ali de baixo, por favor. Então, a próxima pergunta ali, também de Desmoon 44. Corre risco de morte só para fazer um clique? Acho que sim. Acho que sim. É assim, Simão Flor, mim está fazendo todo tipo de fotografia. Todo tipo de fotografia que o mercado pode querer, não está fazendo. Tipo, tem, ultimamente, por exemplo, se ando bem junto comigo, por exemplo, a fogo, não vai fazer trail de fogo. Apesar de aquele tipo de trabalho lá, é que é tão perigoso, mas te exige teu a nível físico. Mas me passa por uma situação não está a fazer um trabalho para a biosfera, para o Ministério do Ambiente, junto com o Walter, por acaso, ele que chamou para aquele trabalho. E o objetivo era capturar fotografias de aves e plantas endémicos de Cabo Verde. Então não tinha que ir para a serra para fazer fotografia de gongong, que é um ave endémico. Gongong é conhecido para ser só de noite, em lugares extremamente altos. Então não veio no subir para a Serra Malagueta de dia, volta uma hora que não chega lá onde que tem antena na Serra Malagueta, depois no diz para principal a pé. De início, primeiro eles falaram assim, não, é perto. Se manter uma coisa na fora, é perto. Não tem uns 2 horas e tal, te diz. Só te diz. Quando não chega lá no meio, como é cá de baixo, lá principal, não chega mais no meio, no bem num casa onde que não está a ficar alojado, que é a casa de um senhor, e não chega lá volta de um 3 e tal. No comer, e volta de uns 5 horas, não tinha que tornar subir serra, mas não tinha que subir para outro caminho. Aquele outro caminho que era o problema. Como é para um outro caminho de serra, aquele caminho é extremamente íngreme, é caminho que animal está fazendo. E, tipo, é uma coisa que você não escorrega, você cai lá embaixo. Literalmente. Então, no sub, tipo, nós era 3, era mim com mais 2 biólogos. Quando no sub, no chega lá de riba, volta de um 7 e tal, um caminho fanhoso, um vista magnífico. Mas, quer dizer, não tem que ficar lá 7 e tal, até no dorme, no dia até no dorme, até 11 horas, na chão, não começa a ouvir gongong. Antes de no dormir, que os biólogos montam rede, como esta pega que os gongong através daquele rede, como esta passa entre as montanhas, então esta dando aquele rede, esta pega, esta fazer as marcações, etc. E depois esta larga. Só que aquele dia, ponto, o gongong resolve que passa para lá, não fica todo só de longe. Então, volta de 1 hora, quer dizer, meia-noite e tal, hoje a mãe não tinha que ir de Shiva. Como simplesmente essa cria e passa para aquele lado. E não tinha que voltar no dia seguinte. Agora imagina, aquele caminho que nós não sube, não tive que ir meia-noite para 1 hora, só com
lanterna de testa na cabeça. A minha dificuldade nunca foi o facto de caminho é perigoso. A minha dificuldade foi que minhas pernas já que se aguentava. Nunca pensava, mas diz, é muito mais terrível que isso. Toda vez que me fica põe um pé na chão, não tem que pôr cadeira na chão também, não tem que baitar rasta. Pé fica cata segura na chão próprio. Aquele outro dia, um calabanta de cama. Literalmente um calabanta de cama. Prepara equipamento, põe definições para a noite, etc. Daqueles dois biólogos me falaram, eu subi, se nós conseguir pegar, nós está a fazer fotografia naquelas definições ali, para que bem está trabalhando aquelas fotos. Então, foi um 3 dias, 4 dias, que está anda praticamente, para aquela coisa lá. Entende? Então, é assim, está a fazer todo tipo de trabalho, e tem trabalhos que é um cozinha mais perigoso, ali nunca tem seguros de vida, quer dizer, seguros de vida não tem, mas é algo que nós, individual, não tem que tratar disso. E como freelancer, às vezes, não tem que pensar naqueles detalhes lá. Entende? Yeah. A mim também costuma subir lá onde você está falando, aquele lugar que tem antena, lá na Serra da Guerra também, durante o dia, costuma para fazer acampamento pela... Antena suave, antena não está aí, já vai lá, já acampa lá várias vezes, o problema é que lá... Você imagina para mim, acho que não tem uma ideia mental e que caminho que você está falando para mim, eu costumo olhar para baixo, assim, naquele... Yeah. Terrível. Sim. Mas é uma experiência que marcante. Não consigo fotografias também aqui de outra forma que eu consegui. E tive esse ponto positivo. Ossos do ofício, né? Só mais um dia na office. Aquela. Ok, obrigada pela pergunta, Desmond. Não é para a próxima pergunta. Deixa eu ver quantas perguntas aqui ainda falta. Tem um bocado ali. Tá bom. Então, aquela pergunta ali também de etiqueta by Mary. Que você está falando, tem que abrir para ler tudo. Etiqueta by Mary. Pusei que botacha, por exemplo, de incluir ali na Cabo Verde, na cursos de arquitetura ou na área das artes, na liceu, uma disciplina que está incluída a fotografia. Continua com esse profissionalismo. Abraço. Obrigada, Maria. Maria é uma amiga de longa data e recentemente um cliente também. E em relação a essa pergunta, é sim. Para liceu nem se fala, mas é uma coisa que nunca tem cadeira de fotografia, nem no curso de multimédia, na universidade, agora imagina no outro lado. E a Ansa falou que ela para conhecimento de causa. A mim já costuma dar workshop para alunos de curso de multimédia. Eles têm cadeiras de vídeo que abrange alguma parte técnica, principalmente parte técnica de fotografia, como ponto, vídeo é fotografia. Então, se você tem que ensinar alguém vídeo, você tem que ensinar o básico de fotografia. Mas é um handicap. Um handicap na área de multimédia que é crucial. Então, imagina naquela outra área. Acho que é um ponto pertinente. Até porque nunca sabe se alguém sabe, mas quase todos os arquitetos gostam de fotografia. Como esse também, de certa forma, é os artistas visuais. Você entende? Quase todo arquiteto que encontre gosta de fotografia, você entende? Então, está fazendo o sentido, tem noção de fotografia naquela área lá. Não acredita, mas lá fora, quer dizer, lá fora é diferente, lá fora você tem a oportunidade de fazer atividades extracurricular. E dessa fotografia está sendo incluído. Tem familiares e amigos que estudam fora e eu desse fazer que essa cadeira extracurricular de fotografia. Pelo menos extracurricular devia fazer sentido, tinha. Pode ser que no programa que faz tanto sentido, mas
na liceu, na casa de liceu, está fazendo sentido na disciplina de arte, você entende? Hoje em dia, já não é a evolução, principalmente na lado de línguas, já começa a ter ensinado línguas na primária, na minha tempo era só no liceu. Então, tipo, não está que diretamente escolas privadas, mesmo escolas públicas, tinha, talvez, pelo menos como opcional, você entende? Não obrigatório. Devia ter como opção que é lado lá. Talvez até te abriva outra área no mercado para nós que é fotógrafo. Exato, a área de ensino. E então é muito importante mesmo, principalmente para que as áreas lá, se não se for arquitetura. Obrigada pela pergunta, Maria. E próxima pergunta é uma pergunta muito interessante também, de Jani Neves, que foi a Janine, né? Janine Neves. Você está feliz em realizar a profissão? Realizar um gataflã, não almeja sempre mais. Mas não considera ser privilegiado no trabalho, na coisa que gosta. Infelizmente, e não sabe que ele é com coisa que é só na Cabo Verde. Em qualquer parte do mundo, é pouca pessoa que pode afirmar que exerce uma profissão que ele gosta e gosta de levantar de cama e sabe trabalhar em algo que gosta. Então, aquela é a primeira motivação, você entende? Mas, em termos de realização, não almeja muito mais. Até porque, tipo, a sociedade atual mostra, principalmente durante a época de pandemia, mas nunca está safe. Principalmente nós de área nós que é freelancer, que trabalha para conta própria, hoje tem situação que se acontece, não tem pouco onde pega. E se nunca tem pelo menos em educação financeira, não pode ter um problema se não chega a situações de pandemia. Na minha casa, por exemplo, pega na minha casa, pega praticamente tudo alguém de surpresa. Mas a mim nunca por exemplo, nunca fazer parte de pessoas que, por exemplo, podem pôr na casa e pagar na casa. A minha trabalho na rua, e rua que está acontecendo absolutamente nada, não está proibido disso aí. Minha trabalho, ou bem ou mal, é que é uma necessidade, é um luxo. Se alguém que tem noção disso, fotografia é um luxo, é uma necessidade, é uma coisa que nunca vive sem ele. Então, a hora que acontece coisa do tipo, e pessoas dão prioridade a coisa que é importante, a coisa que é necessidade. Então, a pandemia mostra exatamente isso. Então, em termos de realização, tipo, tem que levar aqueles detalhes lá em conta, você entende? Não acredita que na altura tinha talvez uma educação financeira diferente, não podia passar aquilo que ele passa, e talvez nunca tinha que recomeçar certas coisas, como tive que dar 2 steps back para tornar continua, você entende? Como é que é fácil sair de uma situação daquela e volta outra vez para a fotografia, sabendo uma que sabia dia de amanhã, você entende? Se houvesse alguém está perguntando se nunca pensa seguir outra área, ou se nunca está gostando de jogar algo mais estável, claro que está pensa aquela. Toda alguém pensa aquilo, você entende? E por mais que mim tem a liberdade e a facilidade de organizar o tempo, enquanto toda alguém está no trabalho, a mim tem flexibilidade, por exemplo, de sair, de ir a um banco, etc., depois volta para casa, de trabalho. Mas ao mesmo tempo, tem meses que, por exemplo, que alguém lá todo fim de mês tem seu salário lá entra igual. A mim não, tem meses que não tem que correr atrás, mas eu como que você entra igual a mês passado. Então, é um faca de 2 gumes, não sei. E que ela é sempre uma cozinha estressante.
Exato, exato. Nem todo dia você te acorda com aquele sorriso no rosto para o trabalho. Yeah. Como nem outro dia eu sabe se você tem trabalho ali. Yeah, exatamente. Ok, mas obrigada, Janine. Essa pergunta ali foi muito interessante, pertinente e acho que, yes, vale a pena pensar também. Próxima pergunta, não tem um bocado, meninas, muito obrigada. Pergunta de nosso grande Buda Andrade. Buda, há séculos que encojamos o projeto. Anyways, Buda, no mês se retoma aquele projeto, tipo aquele que não fazia Marco Rocha. Eu também concordo. Quem é que Buda queria para ser a Next? Quem que queria para ser a Next? Yes. Não tem tanto pessoas em mente. Não tem uma lista, não tem uma lista de pessoas que está gostava. Às vezes não gosta de pegar oportunidades, como tem show e cabo-verdianos e artistas que vivem fora. Então, às vezes, esta bem Cabo Verde para uma temporada curto e às vezes não está querer aproveitar aquela. Então, às vezes não está se pudesse avançar, escolhe logo um segundo pessoa para o projeto, então escolhe alguém que sabe que tinha acesso a ele a qualquer hora, você entende? Algum artista que pode ser ali para algum show, algum cabo-verdiano que vive fora, mas que tem alguma influência na diáspora também, não só. E tipos de pessoas que, por exemplo, nesse momento ali não está a criar a prioridade para o projeto, você entende? Muito bom, ok. Tem algum nome específico que você gostava de falar? Pode manda para o universo depois. Mais Andrade. ele por acaso, na minha draft que tem ali, tudo coisa, tem uma fotografia de ser ali tipo, é tipo capa de aquele menu. Como aquele menu é menu de subjects. É pessoas que não gostava de incluir no projeto. E por acaso Mayra é um daqueles que, quer dizer, é aquele que está como tipo imagem de capa de aquele menu. Você entende? Ok. Tem uns ideias mesmo magníficas para a fotografia. E ele era um daqueles que não gostava, por acaso, de fotografar. Já me fotografou ele show na shows, na palco. Tem fotografias mesmo bom dele. Mas é um sessão com o conceito que tem nada a ver. Então, hoje, até metafasia show fotografias lá fora que é de estilo que me gosta, por acaso. Então, ele é um daqueles que ainda gostava mesmo de fazer. Então, eu sou Eli. Se alguém quiser ali, tem contato com Mayra. Isso que ela sabe. Na linha. Yes, ok. E também Mayra Andrade, queridíssima, saudosa. Digo bem de para coisas de please contata Christian. Eu fazer because the guy is good. The guy is good. Está sendo um collab de qualidade. Yes, exato. Thank you, Buda, para a participação ali, para a pergunta. Não vai para a próxima pergunta, para nós só eu perguntas novas, só tem permanente. Não vai, ainda tem perguntas novas que fazer. Let's see. Mas hoje, Janine Neves, muito obrigada por as perguntas. Onde que você imagina e está hoje, Cristiano fotógrafo de 5 anos? 5 só? Por isso tempo, não 20 também. Onde mora? Fisicamente ou profissionalmente? Bom, deve ser profissionalmente. Não deixa o critério, cara que você responde. Profissionalmente, acho que está num caminho.
Então acredita mas 5 anos talvez é curto para chegar pode falar coisa que ainda considera na verdade aquele único objetivo como fotógrafo. Se não falar no início e não gostava de fazer com que a fotografia comece a valorizar outra vez fisicamente, fotografia física. Depois que nem que a área digital, mesmo depois que a área digital entra, a fotografia física continua no mesmo patamar. Mas depois que a rede social entra na jogada, fotografia física perde rede show. E beleza de fotografia só naquele físico, acredita, é naquele digital, é na frente do computador, nem no móvel. A mim, por exemplo, a maior parte de minhas fotografia é olhado na móvel. Tipo, é que a maior parte de minhas fotografia, a maior parte de fotografia no mundo inteiro é olhado na móvel. Móvel é um pequeno ecrã que você tem na mão. É que valoriza a fotografia nem metade, você entende? Então, um dos meus objetivos é hoje, assim, de certa forma, meu trabalho acaba por influenciar o mercado de fotografia ali na praia. E não gostava de continuar a te influenciar. Então, um dos meus objetivos é que lá. Creio hoje assim, se não consigo pôr pessoas que hoje uma parte física. Como minha falou, nunca tenho fotografia na minha casa, na parede, mas não tem alguns. E toda vez que alguém tem 2 de minha filha na parede que me oferece minha mãe para ser aniversário, e tudo alguém que vem ali na casa, que hoje para essa fotografia, tipo, é uma coisa que é comum. Você vai ir para casa de alguém, você hoje quadros na parede, etc. Ou frames de fotografia na mesa, ou mais coisas pequenas. Ou hoje 2 telas grandes, com o rosto de alguém. Você hoje é diferente, é uma coisa que você hoje todo dia. E se alguém tipo, te pergunta, tipo, não gostava de fazer, não gostava de tinha, etc. Mas depois eu também esqueço, etc. Então, um corredor que também me oferece minha mãe de presente. A mim é previsível. Se não alguém alguma coisa de presente, pode ter certeza me relacionar com fotografia. É uma fotografia de Seu Jorge, cantibinha para Criol Jazz. E teve um momento que a sábado tocava ser flauta e revirou o olho, literalmente. O seu olho é só branco, enquanto você tocava. E é uma das fotografias que foi, pronto, no dia foi minha money shot. E é uma das fotografias que não é logo, mas ficava excelente na tela. É um 70 por 90, basicamente, na parede. E todo dia ainda passa por aquela fotografia no corredor. Ainda gostava de ir para o corredor de fotografia. E que é um dos meus objetivos. Talvez de 5 anos, pessoas se valoriza mais a fotografia física. Você entende? Acho que começa com tem que começar na exatamente. Uma vez não está constantemente a pôr culpa na tudo alguém menos na mim, no mercado, nas pessoas que quer saber só de social media, etc. Mas não sabe, mas de minha lado não podia fazer algo mais. Se pessoas adiantam fazer mais prints, se pessoas é uma coisa que está fazer só para exposição, por exemplo, fazer alguma exposição conjunto, imprime alguns linhas de fotografia favorito que também oferece de presente. E, tipo, sempre naquela época de que essa exposição, está sempre remotivado para mostrar hoje a fotografia física e que tem preço, entende? Mas depois já passa. Ninguém mais liga, principalmente ninguém está liga mais, então, não acredita, mas que ele é um trabalho de minha parte também. Exato. Esse tempo ali, uma coisa que você pensa, bom, só que sidetrack com cozinha, mas aquela boca pode pensa naquele que boca pode controla, ou controla aquele que boca pode controlar, aquele que só fora. Anyway, eu vou continuar com pergunta. Obrigada por perguntas. Mas outro, e nosso querido amado Fernando Muniz,
Não tive um talk com o Fernando Muniz, então o senhor escreveu o bit fala sobre quem é que é Fernando Muniz, nós pode ir para a página, para baixo e job. E pergunta de Fernando Muniz é, hoje eu começo a estar em vereda para vir, hoje, ok, acho que essa está falando no futuro, então hoje eu cabeça começa a ter em vereda para vir um dia, talvez como DP ou Creative Director. Que ele pergunta lá é fazê-lo retoricamente. Para mais saber assim. Todo alguém que consciente sabe, mami é um cinéfilo. Não consome tudo que ele que é sétima arte. Gosta de filmes, gosta de séries, gosta de anime, gosta de animação. Tudo que é visualmente appealing, não adora. E está constantemente a job e sobre e ficha técnica, basicamente, quem que está envolvido no projeto, principalmente quem que é DP, quem que é DP é diretor de fotografia. Praticamente fazer uma campanha para e diretor de fotografia de filme em 1917 ganhava o Oscar. É uma pessoa que já nomeada por um monte de vezes e nunca que ganhava, mas também depois que ganha começa a ganhar um atrás do outro. Então, não gostava de é um dos objetivos também é estudar cinematografia. Quase tudo e diretor de fotografia e realizadores e fotógrafos também. Botou hoje amazing photography de suas partes. Não gostava de um dia envereda para aquele lado lá. Como Simon Fleur e vídeo também é fotografia. E cria algo onde que você controla tudo que usa, desde luz, cenário, etc. Depois para o gel em movimento que tem preço. Tem coisas que fotografia é fotografia, mas tem coisas que, como vídeo, tem que ser vídeo. Tem que ser vídeo, você entende? Quem que sabe, Fernando, é o segundo fotógrafo na quase todo o trabalho de casamento que faz, mas recentemente eu começo a fazer vídeo também e nesse momento ele já perde o segundo fotógrafo, mas já ganha um excelente videógrafo e ele nunca escolheu à toa, não faz um trabalho recentemente de casamento. A mim não é vídeo final, mas só aquele trailer que hoje tanto mim como noivos não fica tudo tababa naquele vídeo para mostrar amazing. E tem uma razão que me escolheu, esse estilo de vídeo e de fotografia tá semelhante ao estilo que me gosta. Então por isso que fica de paz de ser alguém que é também o braço direito. Não sei se eles reparam, mas a gente fica uma chiva. Não tem muito braço direito com o braço esquerdo. Junto com a Ana, com o Sams, não tem Buda, não tem Fernando, não tem mais um monte. Não tem um monte de braço direito com o esquerdo. Mas, cinematografia é um área que um dia, de certeza. Que ele é uma certeza. Ok. Então, faz o projeto com cuidado. Mas não tem curiosidade, eu sei o que eu estou fazendo. I'm looking forward to it. Muito bom, obrigada pela pergunta, Fernando. Muito pertinente, muito interessante. Próxima pergunta. E mais uma vez de Janine Neves. Boate devia ter um gala para prêmio fotógrafos e outro tipo de artistas na Cabo Verde. Yes. Desculpa, essa pessoa se amanhã irmão fala, Janira só fazer entrevista de emprego. Nunca está a falar exclusivo de fotografia. Devia ter uma forma de reconhecimento para artistas ali na Cabo Verde. A mim... Para além de músicos. A mim eu suspeito de falar como quem que consome, para a minha personalidade, sabe, é uma coisa que nunca muito tá liga.
literalmente. E também um cozinha contra de coisa quem gosta, por exemplo, gosta de hoje entrega de prémios, e Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, etc. Gosta de hoje reconhecimento para aqueles artistas, não sabe, mas tem um monte de pauzinhos que também mexeram para trás na teoria que eventos lá. Mas não gosta de hoje, de ter as preferências, etc. Mas a mim, nem caso, tipo, não que nunca ficava agradecido de alguém reconhece meu trabalho, mas que ela está acontecendo todo dia. Todo dia, minhas clientes botam minha ego lá de riba. Graças a Deus, é contado no dedo situações onde que pessoas flamencas gostam de trabalho, quem faz. Você entende? E que as poucas vezes que acontece é para uma de detalhes específicos que no cabo para conseguir resolver. Para uma, me teve situação que repite sessão para uma de nunca gosta de trabalho final e não para uma cliente. Então, um coisa que tem uma autocrítica bem alto assim, talvez até meio um cozinha profissionista na cozinha que não tem entrega. Naquela parte de reconhecimento, a mim, reconhecimento está todo dia, sem se receber trabalho todo dia, é para mais pessoas gostam de trabalho. Talvez aquela parte de uma situação simongala, etc., e tem que ser lado positivo para mais e traz mais reconhecimento, traz mais cliente, traz mais já uma situação, por exemplo, de gala Somos Cabo Verde, por exemplo, que é um gala que já costuma fotografa várias vezes. É um gala interessante para a engloba várias áreas, digamos assim. E hoje, por exemplo, esta condecora a área de moda, e na altura vinha um fotógrafo bem conhecido, e ele talvez ele é mais conhecido na Europa que está trabalha de que ali. Ele é um fotógrafo cabo-verdiano e que chama o Rivaldo, provavelmente yes. Já sei quem gosta de ver seu trabalho também. He is freaking amazing. Ele é um fotógrafo de moda, ele faz fotografia para várias revistas de conceituado de moda na Europa, e esteve ali. E durante a gala, para moda, na altura, acho que era, já esqueci o nome daquele modelo cabo-verdiano que chega de ganhar o prémio na altura, e vinha junto com ele, e o simples facto de estar junto com ele, tipo, de certa forma, era um orgulho para qualquer fotógrafo, para saber uma fotógrafa, pelo menos se junto com alguém que se arte, digamos assim, essa imagem quem que está fazendo é nosso, entendem? Então, claro que está a ser bem interessante, mas é algo que não está a fazer a questão para além daquele e visibilidade que podia dar a mim, nunca se hoje nada mais do que isso, entende? Como, pronto, reconhecimento que não se recebe, se não claro. Yeah, então entende. E depois não está também, é cima vou galas, com premiações na áreas, na quase tudo áreas, é tio coisa que tem por detrás, é tio coisa mesmo que a pessoa está falando de BAFTA, Emmy, Oscars, é tio politiquices. Tem influência, yeah. E também ali na Cabo Verde não tem que flama, pelo menos que ele assistir, talvez que ele também foi também ser polêmico, não, I don't care. Mas não tem muito elitismo. Então, não tem um bocado de elitismo. Não, um bocado de... Anyway, isso deixa por aqui. É que é polêmico se for verdade. Às vezes é verdade que é polêmico. Ok, para quem está sabe, o fotógrafo que Cristiano menciona é o Rivaldo Lopes. Depois lá se inscreveram no comentário. Eu usou esse trabalho. É amazing, espetacular. Um dia eu também tenho um total que escolhe. Então espera. Então Celita espera para hoje. Me dá tem que contar com ele. Celita tenta pôr ok. Móvel. Próxima pergunta. Também de Buda Andrade. Que personalidade nacional que Buda queria fotografava? Além de Maia Andrade.
Se bem que Mayra Andrade diz só na estratosfera internacional, né? Então, pronto. Isso ali está lida com o carregador de móvel. Ah, não, a minha mãe pensou ligar no carregador, mas vai direto para o marido, não sei se não é bom. Yeah. Não, está a ver uma maneira de posicionar. A mim, é sim, personalidades. Nunca foi que deixa de ser alguma coisinha debatível também para mim. Por isso que a hora que está a falar de personalidades não tem engloba tudo que tem algum tipo de influência. E claro que nunca está a falar influência negativa para uma influência negativa que tem interesse. Mas, por exemplo, tem um fotógrafo que te admira, Ray Cho, para mim, ele é o único fotógrafo que hoje tão próximo de um figura tão alto na estado de um país. Acho que é Pete Souza que esse nome. Ele foi fotógrafo de Barack Obama. E acho que nunca... E aquela coisa fazia uma cozinha... E foi uma cozinha que a imagem que Obama passa durante sua campanha e durante seu mandato, que tenta mostrar ser o mais normal possível. A mim é um presidente de uma potência mundial, mas a mim é alguém mora bom. Independentemente se aquela coisa tem se questões para trás, me só fala como fotógrafo. E nem que saber para que lado político, coisa que minhas ideologias políticas. Mas gosta de trabalho que Pete Souza faz com Obama, para mostrar no que lado humano de um presidente de república, de presidente do Estado, cima América. E não há imagens icônicas que até hoje está lembrado dele com seus filhos, na Oval Office, apesar de, pronto, tem outros presidentes com foto na Oval Office, mas tem outras imagens icônicas, cima ele joga basquete na backyard dele com o Michael Jordan. Então, faz aquela introdução lá mais para mostrar que gostava de apanhar um lado mais humano de um político, um presidente da República, um primeiro-ministro. Independentemente de coisa que a pessoa pensa de classe política, de coisa que minta pensa de classe política. Bom, a mim também tem as ideologias. Mas não gostava de fotografar esses dia a dia, esses momentos que ninguém cata hoje, tipo, alguém se acostumado hoje no parlamento, na eventos que esta comparece, etc. Mas porque hoje nunca nesses dia a dia, que a única coisa, por exemplo, que nosso presidente antigo, por exemplo, pessoas eram acostumadas hoje na café. Na sentado, independentemente se isso e seguranças guarda-costas por perto, mas ele sabe, ele só com amigos sentado toma seu café. Então gostava, é parte de um projeto que eu costumo fazer com o meu irmão, que chama A Day in the Life. É um projeto fotográfico que é bastante comum na comunidade fotográfica. E o único objetivo é capturar um dia inteiro. Na minha casa, que serve um dia inteiro, que serve um mandato inteiro, por exemplo. Dia inteiro de uma pessoa. E desde o momento que ela levanta de cama até o momento que essa volta para a cama. Entendendo? Então, serve algo bem interessante. Eu fiz aquele projeto lá 2 vezes, foi com 2 familiares de meu. Mas já não costumo incluí-lo na projetos, na trabalhos para clientes. Por exemplo, não está fazendo, por exemplo, fotografias de finalistas, por exemplo, não está apanhando 10 de casa, 10 de cedo pela manhã, até o momento que essa foi feita, etc. Então, tipo, conta uma história com aquela, você entende? Então, não gostava de fazer principalmente Presidente da República. Apesar de Presidente da República ter um papel mais diplomático, digamos assim, ali na Cabo Verde, de que outra coisa, mas não gostava de apanhar. Se que fosse um Presidente da República, um Primeiro-Ministro, ou não se entende.
Já vou fazer carta para Amanda para pedir, para fazer que lá. Por exemplo, José Maria Neves não chega de fazer, apesar de não tem várias fotos dele, mas já costuma ir para estúdio na lente de terra, no início de ser candidatura. Não sabe na equipa que era suposto ser a equipa de marketing de campanha. Depois, esse acaba para trocar a equipa de campanha. Acho que foi uma equipa estrangeira que acaba para tomar rédeas. Então, pronto, o que conta foi só que essa fotografia que me fazia no início. Mas tem um ponto positivo lá. Pelo menos, a única fotografia foi a fotografia que eu uso como capa desse livro. Então, mesmo sabendo uma acabei para o outro lado, tipo, ele, pelo menos, tem uma fotografia que gosta, a ponto de usar para esse livro, entende? Então, aquela já é bom. Ok. A minha Tati é que ela está sendo um projeto super interessantíssimo. Interessante e polêmico. Não. Está sendo polêmico, acredita. A mim, hoje, que importa quem que é ser humano. Que importa quem que você é suscetível a ficar doente, tem um coração partido, tudo que é humano. Então, está a ser uma coisa super interessante que a mim te incentivou a se me ajuda na, I don't know, escreve carta. Não está protocolos de que coisas é organizar em relação a protocolos de que políticos é shielded de alguma forma através desses conselheiros, etc. Seus doubts, seus dúvidas de que público reage com isso. Por isso quem acha uma coisa que Obama fez foi tipo breakthrough, como nenhum outro presidente que fazer. Nenhum outro presidente que percebe o que é essa nele. Se crê que as imagens é tipo fabricado, você entende? Se crê a imagem que cria passa para ser campanha ou whatever. Mas, de certa forma, faz aquela onde que ninguém quer fazer, você entende? E por exemplo, te dou exemplo, por exemplo, de campanha, durante a campanha de Presidente da República, não tenho certeza, mas tipo, tinha coisas que mudaram. O facto de nós nunca continua, por exemplo, como equipa de ser marketing, foi através de conselheiros que recomendam outro caminho era mais importante, você entende? Então, por exemplo, não sabe, todos os ministros hoje em dia têm seus fotógrafos. Seus fotógrafos que te acompanham na tour eventos. Presidente, mesma coisa. E fotógrafos que encontram e fotógrafos aconchego ali na praia de muita qualidade. Até mas tem aquele vontade lá. Eles têm vontade de apanhar momentos mais íntimos, momentos que alguém cata hoje, que o público cata hoje, literalmente. Mas eles estão fazendo não para mais que quer, simplesmente para mais eles estão deixando. Você entende? Então, imagina, se esse que é próximo, esse que está sala todo dia, que de certa forma é de confiança de que essa figura, esse cara consegue, agora imagina, mim só está fazendo carta para fazer algo do gênero. Ok, certeza que está fazendo um espaço positivo. Não, que tem problema. A mim só devem fazer meu papel de devil's advocate, se manda falar em inglês, advogado do diabo. Mas eu também falou, faz um projeto, apresenta como um projeto artístico, como que ele é algo interessante. Você está fazendo a realidade que você está falando, mas você também limita a cabeça, como aquilo não pode ser algo interessante. Nunca se pode. Se descrever como um projeto, como um curso artístico, que ele é um projeto artístico.
que tem, a mim tá tem vantagens mesmo no ponto de vista político, principalmente nessa altura de campeonato, que não sei, que eleições que falta muito teu, né? Aquele coisa, por-se mais perto do povo, blá, blá, blá. Bom, mas aquilo não marido. Não vale a pena. Anyways, próxima pergunta. Tem alguma coisa mais a falar sobre aquilo? Não, acho que é isso. Ok. Então, mas já não passa de marca de 2 horas e ainda não tem. Ok, só falta 2 perguntas, porque no último que tem para fazer falta 3. No bem tenta. Yes! Sai, você tá falando. Mori que um fotógrafo. Alô, já mandam um recado, amanhã me ela também. Oi! Ui, sorry. Champoi Wi-Fi. Então espera uma Wi-Fi se tá chega ali com qualidade, com uma cozinha longe. Mas qualquer coisa não muda de lugar. Ok, força lá. Só continua a ouvindo direito? Só estou ouvindo direito. A mim também sou no Wi-Fi, mas disse perto do Wi-Fi com cor. Sei do Cabo Verde mole, mas no Tera. Ok, no bem tenta. Eu é uma pessoa que não tem tempo para aprender e traz de boa, por isso que estou ser espetacular. Mas pergunta de moda que um fotógrafo pro da distinção fotografia profissional de um amador. Sai que repõe o problema. É problema, né? O problema é que o conceito de profissional, que talvez é uma coisinha mal explicado. A questão está na... Como que cliente está trabalhando hoje aquele trabalho? Como a partir do momento que vou botar vídeo de fotografia, vou ir profissional. Que te importa a qualidade de fotografia. Believe me, que te importa a qualidade de fotografia. Sempre são alguém lá que pagou para fazer o trabalho e na fim, por mais que ou outro alguém pode ter uma opinião sobre aquele trabalho, o cliente já gosta, that's all that matters. Você continua a ser um profissional. Você entende? Mim está falando que ela é para uma coisa. Mim então hoje para fotografias de meu quem gosta. Então não pode hoje para fotografias de fotógrafo de renome internacional. E então falando, sim, me é capaz de fazer igual, me é capaz de fazer igual. Mas se a fotografia é superior a de meu, nunca te deixa de ser pro para uma hora que ela, você entende? Agora, talvez questão uma quintoja. Se tudo depende de tipo de trabalho que um cliente, por exemplo, você te pediu. Se você está fazendo um trabalho de arquitetura, a minha arquiteto, a minha fotógrafo, mas se um arquiteto pedir um trabalho de arquitetura, mim como fotógrafo não tenho que fazer um trabalho de casa para saber que é fotografia de arquitetura. Você entende? Um coisa é alguém bem, ele é fotógrafo, bem vai fazer foto de casa. A foto pode até ser bonito, mas é que serve para aquele arquiteto. Você entende? Para aquele arquiteto, que fotografia que ele está à procura. Aquela fotografia pode ser amazing. Mas assim, por exemplo, é uma maneira de distinguir uma fotografia profissional de uma fotografia que é profissional. Independentemente de qualidade. Como mim, por exemplo, curso de fotografia de arquitetura é o único curso que tem na minha bagagem, que me procura saber como é um tipo de fotografia que gosta. Mas já costuma fazer fotografia de arquitetura antes de fazer aquele curso? Sim, não costuma fazer. Não consigo notar diferenças e problemas em algumas linhas de fotografia, independentemente de qualidade, não consigo. Na altura, se um fotógrafo de arquitetura olhava o meu trabalho, eu estou falando que é um trabalho profissional e ele tinha razão. Você entende? Nunca tem um de defende na cabeça assim, para modo de facto que é. Agora, depois de ter um conhecimento de coisa que se faz,
mesmo assim, fazer trabalho mariado, assim também eu consigo notar um trabalho profissional e um trabalho não profissional. Entende? Mas é uma coisa que no mercado ali está acontecendo. Em algumas coisas pode ser subjetivo. Mas, por exemplo, na caso da arquitetura, que é subjetivo. Você entende? Que é subjetivo, como a fotografia da arquitetura tem certos guidelines que você tem que seguir. Agora, uma fotografia de casamento, depende de arte de cada um. Alguém pode achar um tipo de foto bonito, outro não. Você entende? Isso é. Exato. Então, espero que eu consiga responder a sua pergunta. E, olha, só para falar de que ele pergunta ali, lembrando de um fotógrafo que eu gosto bastante, que tem uma história, um cozinha controverso. Você costuma ouvir falar de Vivian Maier. Esse documentário, o minhas favorito. Yeah. Amazing. Então, aquele história, a minha costuma ouvir não só o documentário, mas também tinha o podcast sobre ele. Um dos meus podcasts preferidos de todos os tempos chama Great Woman Artists. É em inglês, mas tem um episódio dedicado a Vivian Maier, que é espetacular. Então, recomendo. Uau, manda aí um pouco. Thank you. Yes, ok, que tem. Tem Instagram também, Great Woman Artists, que se faz no Instagram. Mas lembrando para mim de tipo Vivian Maier, ele está fazendo fotos só para ser cabeça. Uma qualidade dessas fotos é espetacular. Soberbo. A mim fica fascinado com o seu trabalho. O mais interessante de tudo isso é, sabe, vou pôr falar milhares, mas não se fala de milhares e milhares de fotografia que foi descoberto na porta de ser morte praticamente. Maioria para falar tudo fotografia que alguém faz durante anos 50 ou 60, tipo, nunca ninguém hoje que foi revelado. Tipo, você imagina um chunk de história de um era, de uma geração que no estudo já define e tipo quais que as melhores street photographers de sempre, que nós já não identifica quem que é mais concheiro, quem que é mais concheiro, quem que ainda está vivo, quem ainda hoje está vivo e que ela botou hoje para viver mais que na 2008 ou 2007, ou dizer, ninguém nunca ouviu falar, era um babá qualquer. Tá vira assim, tá com fotografia, tá para who the hell is this? Eu fico tudo arrepiado, a sério, essa fotografia. Para quem que nunca foi. É incrível. Então recomendo tudo alguém pesquisa para aquele alguém lá. É um documentário que também para além de qualquer coisa relacionada com fotografia ou arte, que ele é uma história de vida. Literalmente. Amazing demais. A mim é fascinado com a história daquele mulher lá. Já põe nome ali no comentário, meus job, e que ele podcast que você está falando, só certifica nome. The Great Woman Artists. Exato. Então, não passa para a próxima pergunta. Próximo e final pergunta. Antes de pergunta que sempre não está fazendo. E essa pergunta ali também de This Moon 44. Qual que é a principal chave para ser um bom fotógrafo? That's a tough question. É assim, só para dar um cozinha de contexto. Como é a última pergunta, tenta dar um contexto diferente. A mim, nunca sonha ser fotógrafo, nunca pensa ser fotógrafo. Até 11 anos atrás, nunca tenho fazer a mínima ideia de que ele era uma área que não seguia. E simplesmente, pronto, não estudava informática, começa a estudar informática de gestão na Portugal, bem na 2006, volta na 2009, nunca termina meus estudos lá, continua meus estudos ali na engenharia de informática.
Na 2012, descobri uma certa vez a Pai. E hoje, pronto, tinha que mudar algumas coisas na minha vida. Aproveita quem estava em viagem para fora, em viagem para a América. E então, tipo, na meio de conseguir coisas para beber, etc., me falei assim, mas mim então não se arranja nada para mim, já bem, ok, já compro tudo coisas para beber, etc. Mim então não tem nada que pode comprar para mim. Resolvi comprar um kit de máquina fotográfico, entry level, tipo, semi-profissional, sem objetivo nenhum. Nunca tive objetivo nenhum com isso. Depois que compra a máquina pela primeira vez, a história de minha vida muda completamente aquele dia. A partir do momento que começa a tirar foto, that's it. Aquele é que muda a história. Aquele é que é o curso que muda a história. Mas a mim fica, tipo, tá job para trás. Tipo, when was this? Tipo, não tinha algum interesse para fotografia antes. Começa a pegar nos pequenos detalhes. Antes de ir para Portugal, sempre tinha interesse, por exemplo, para Photoshop. Então, fazer manipulação de imagens, etc. Curiosamente, depois que começa a fotografia, me para de fazer manipulação de imagens. Então, detesto manipular imagens. Durante aquele tempo que esteve na Portugal, tive uma vez que tive a possibilidade de comprar um móvel. Na altura era ainda smartphone que tomava mercado. Era na altura que primeiro o iPhone talvez saía e me comprava um Sony Ericsson. E aquele Sony Ericsson, eu comprava ele com, tipo, por alguma razão concheva Carl Zeiss, que é um dos maiores fabricantes de glass para lentes de fotografia. E ele tipo, aquela marca está a fazer podia até ser publicidade, mas normalmente a hora que está a fazer está a fazer com um objetivo específico. E Carl Zeiss está a fazer lente para aquela máquina de Sony Ericsson. E aquele era o motivo de comprar aquele Sony Ericsson propositalmente foi para morar aquela. Falei, não, tem lente Carl Zeiss. Tipo, ok, enconche Carl Zeiss. Mas mim que é fotógrafo, não tem nada. Então, na altura, então usava, tipo, de entre meus amigos, mim que tinha aquele móvel com melhor câmera. Você entende? Então, mim que era fotógrafo de grupo. Praticamente, então fazia fotos de tudo nas paródias, de nos dia a dia. Era com aquele máquina, de aquele móvel que está fazendo. Depois mesmo para cá ver de aquele móvel fica outdated, smartphone toma conta, me perde aquela coisa de fotografia. Depois, na 2013, aquela coisa torna bem, entende? Depois que me compra aquela máquina. Então, tudo que ela panflou é, tipo, tem alguém que está nascendo com um olhar diferente? Claro que tem. Tem alguém que nasce para fotografia, nasce para ser um artista visual. Tem alguém que simplesmente está stumble upon. Simplesmente não parte de vida, pode acontecer alguma coisa que pode seguir para aquele caminho lá. Aquela que aconteceu comigo. Depois disso, tudo coisa que acontece foi fruto de meu esforço. Me procura, não está a falar mais naquele lado técnico, naquele lado de pesquisa, etc. Procura tudo, se me falar no início, tipo, me fica pesquisa mais do que fotografa, entende? Tive uma época que não estava tão fascinado por fotografia que engraçado a fazer foto. Não estava simplesmente a pesquisa fotógrafo, pesquisa técnicas, pesquisa composição, pesquisa tudo coisa, entende? Depois que já vou poder domina aquela parte técnica, bem preocupa com aquele que é mais importante. Que é aquela parte de ódio, que é o ódio. Por isso que me fala, tipo, uma vez não tinha medo de sair de casa sem máquina. Gosto, tipo, não está fazendo questão. Às vezes, de tanto que ainda trabalha, ainda está querendo, não é máquina aí perto. Da chega a casa, folha lá, nunca quer sair. Você entende? Mas ainda continua a ódio. A mim não era cego antes de fotografia. Depois de fotografia,
passa até hoje, literalmente. Você entende? Então lá começa a aproveitar. Até tipo, é uma hora que vou em uma situação você não concerto. Vou é tipo, tudo alguém se comove no amor. Te filma aquele concerto. Buta fala, yeah, ok. Are you really enjoying it? Tipo, você está enjoy aquele momento, você está tipo, a mim não está falando que ela para uma coisa, mim não está fazendo fotografia também de shows. Deixa vezes nas shows, não está diz máquina, não está ficando jovem, não está lembra um dos maiores guitarristas que John Wyatt perform, Stanley Jordan, perform ali na Creole Jazz. Não sabe, pronto, não sabe ela fotografa e não tinha que fazer meu trabalho, me como fotógrafo oficial de evento, não tinha que fazer aquela. Mas chega um momento que aquele gajo toca um das obras de Mozart na guitarra. Literalmente, me diz a câmera, me fica tipo, processo que tinha, sabe? Literalmente ser baixo. Te admira aquele obra-prima que aquele gajo toca numa guitarra de 12 cordas. Tipo, a mim, aquela que era a minha fotografia. Minha só fotografava uma coisa que minha máquina cada conseguiu, literalmente. Você entende? Então, aquela é uma das coisas que tipo, você consegue com o tempo na fotografia. E aquela outra parte de tenta ser melhor fotógrafo e nunca que acomoda. É pode parecer trivial, aquela coisa lá para mim. Tudo alguém basicamente está falando na qualquer área. Porque pode acomodar. Fotografia você só constantemente aprende. Você só constantemente procura fazer melhor. Se manta hoje certas fotos de meu na 2016 em fotos que ainda hoje em as money shot então na parede tem fotos também de 2016 que ainda hoje anda faz dude eu poderia fazer way better muito melhor literalmente entende? Então você tem que estar constantemente a querer fazer melhor é um único segredo para você continuar a ser reconhecido no mercado como de certa forma vou como profissional você tem que ser reconhecido se você ser reconhecido é menos cliente literalmente tão simples quanto isso você entende não sei muito bom, exato. That's assim, acho que resumidamente do que vou falar, se não falar resumidamente é tipo observa, sabe, observa e puxa a cabeça. E para finalizar, a última pergunta que sempre não está fazendo tudo pessoas que também li é qual que é o artist way? O que é ser artista? Qual que é o caminho do artista? Que ela depende, como primeiro artista acabou que está falando bom artista. Apesar de poder fazer aquela, poder falar aquela, você produzir arte, boa artista, entende? Mas é uma pergunta difícil para uma hora que boa artista e boa é um profissional ao mesmo tempo é complicado falar que é boa como tudo depende de mo que tem sido o percurso naquele parte artístico como Minta falou já tem de uns anos para ali que a minha mais um profissional de fotografia do que um artista já dura quem que produz um trabalho as an art como arte você entende? Então produz trabalhos para cliente na minha dele está sem arte acredita tem um monte que é arte uma coisa por exemplo que já dura quem está a querer fazer se alguém está perguntando para mim quem nunca está a fazer exposição botou hoje e exposição de fotografia show na praia tem show fotógrafos a fazer exposição a minha exposição que já faz ou é através de convites de Câmara Municipal ou é através de eventos onde que botou a fazer exposições conjunto com outros artistas
mas nunca para falar se está fazendo uma exposição de meu, para modo nunca quer ser mais uma exposição. Nunca quer ser uma exposição onde quem sabe mostra as melhores fotografias de cada área. Quer ser um projeto, um espetáculo visual, de preferência audiovisual, onde que alguém está hoje uma ligação entre primeira fotografia e 20ª fotografia. É que você também acha pode achar um retrato e um landscape na filme, mas aquele retrato com aquele landscape tem uma história junto. Toda fotografia tem um fio condutor. Você entende? Então, tipo, é difícil responder hardest way. Se me falar, meu percurso é rodeado de tentativas e acho aquele equilíbrio de arte com profissão. Você entende? Mas talvez aquela que é a hardest way. É aquele equilíbrio. É procura eterno de equilíbrio. Excelente. Nice. Muito obrigada mesmo, Cristiano, pelo tempo, pela disponibilidade, pela abertura, por essa partilha. Foi muito, muito, muito bom. E obrigada a todas as pessoas que ficam ali, que gostam. Para quem é que chega em cozinha mais tarde, esse live também fica gravado na página de The Artist Way Cabo Verde. E, Cristiano, se você quiser também pode partilhar, para o meu negócio. Of course, claro. E queria falar em nós, please, siga a página para não poder criar. Vocês podem estar à vontade para comunicar conosco, para dar sugestões, para que não pode melhorar, que artistas que nós gostava de hoje ali. E, por favor, nos siga a página de Cristiano Barbosa, CBHD Photography, right? Exato, CBHD Photography. E eu sei que esse trabalho tem um trabalho muito, muito jóia, muito bonito que faz então, vale a pena hoje. E muito, muito, muito obrigado por nos tudo. Passa ali até agora. Obrigada, é muita gratidão. Então, partilha, eu gosto de mesmo muito, muito. Obrigado pelo nosso convite. Obrigado para todo alguém que tem, quer dizer, 2 horas ali estou vindo a despija. Literalmente. 2 horas muito bem passadas, diga-se de passagem. Com certeza. Exatamente. Essa partilha. Obrigada e bem-aja, uma noite para todos nós. Não proteja desse calor de maneira que for. Teresa Pombento. Obrigado, pessoal. Tchau, beijinhos.